tarde a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Edith Auler, eu sou jornalista, gestora aqui no Rio Grande do Sul da Evidência Press Comunicação, e é com muito orgulho que hoje eu apresento para vocês essa live, esse importante debate que está acontecendo aqui ao vivo, que traz aqui especialistas jurídicos e profissionais do mercado. Lembrando que essa atividade é aberta ao público em geral e é uma boa oportunidade para investidores, consumidores de empreendimentos hoteleiros de férias e multiproprietários. Igualmente importante para operadores do direito, estudantes dos cursos de direito, administração e também hotelaria. Lembrando, pessoal, quem desejar ainda dá tempo, compartilhe esse link e participem, mandem para os seus contatos. Antes, queremos saudar os nossos debatedores e agradecer aqui a presença do senhor Tiago Moreira Silveira, segundo conselheiro da Associação dos Proprietários do Gramado BV Resort, e de Tiago de Melo Vargas Muri, primeiro conselheiro e presidente do Conselho da Associação Gramados Termas Resorts Spa. Eles darão voz a esse debate, representando os multiproprietários e espectadores desse debate. Agora, nós vamos apresentar os nossos debatedores, começando pela advogada Maia Garcia Câmara, que é palestrante, consultora internacional, com trabalhos nos Estados Unidos e Ásia, e é a convidada dessa live que tem como tema ética, transparência da administração de multipropriedades, conflitos e soluções. Nesse encontro, que é capitaneado pelo escritório de advocacia Paiva Nunes Filter Direito Imobiliário, que recentemente conquistou um destaque em publicação especializada por estar entre os escritórios mais admirados do país em direito imobiliário, e os nossos parabéns a toda a equipe. A doutora Maia Garcia Câmara é uma autoridade no assunto quando se trata de multipropriedade e empreendimentos hoteleiros. Além de coautora do projeto de lei de multipropriedade no Brasil, lei número 13.777 do ano de 2018, que é considerada uma das grandes referências mundiais no assunto. A doutora Maia possui um vasto currículo em experiências na área de gestão, é advogada formada pela USP, com especialização em contratos empresariais e direito imobiliário pela FGV de São Paulo. Também foi presidente da Comissão de Hotelaria e Multipropriedade do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. É palestrante aqui no Brasil e também nos Estados Unidos e consultora em multipropriedade timeshare no Brasil, nos Estados Unidos e também na Ásia. É advogada do Paúba Canto Sul Brasil e gestora fraccional do The Face na Malásia. É estruturadora e executive advisor do Galaxy Entertainment Group na Ásia e do Corporate Governance Assistant do PG Core das Filipinas e do LRWC e membro convidada dos Jogos de Macau. É co-conceptora do Experience e Entertainment do Dollywood e do Six Flags nos Estados Unidos. Que currículo, hein, doutora Maia? Parabéns! E debatendo com essa sumidade aí no assunto, temos a presença do nosso anfitrião, o doutor Rafael Paiva Nunes, que é sócio-diretor da Paiva Nunes e Filter Direito Imobiliário, que tem 27 anos de experiência no mercado imobiliário. Ele, que é membro da AGADI, a Associação Gaúcha de Advogados de Direito Imobiliário e Empresarial, e do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, ambas as associações focadas aí em assuntos pertinentes ao mercado imobiliário e de relevância nacional. Também foi membro da diretoria da AGADI nas últimas 2 gestões e atual membro das comissões de incorporações imobiliárias, hotelaria e negócios imobiliários do IBRADIM. Possui em seu currículo outras competências acumuladas na sua atuação no mercado imobiliário. Gestor de timeshare em Punta del Este, no Uruguai, corretor de imóveis, inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Cresci aqui do Rio Grande do Sul.
Foi perito avaliador inscrito no do Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, coordenado aí pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFECI. Hoje, a Paiva Nunes e Filter é assessora jurídica de cerca de 400 clientes de multipropriedade em Gramado e também presta assessoria jurídica das 2 associações que hoje estão compondo esta mesa. Feito, então, essas introduções, nós queremos desejar a todos vocês e a todos que estão nos acompanhando um excelente debate, lembrando que essa live é totalmente aberta à interação do público, vocês podem mandar perguntas que ao longo do debate nós iremos responder. Desejamos aí, da parte da Evidência Press, um sucesso a todos os membros aqui da mesa e uma boa tarde para todos. Bom debate. Obrigado, Edith. Bom, prezados, então, depois dessas apresentações e agradecendo a presença da doutora Maia Garcia, que realmente é uma sumidade, ela é um nome forte no mercado hoteleiro, no mercado timeshare. Nós também agradecemos, e faço as minhas palavras aí, a presença do Thiago Muri e Thiago Silveira, que vão ser, a eles, né, Maia, que nós estamos aqui debatendo, é para eles, né, que nós estamos debatendo, que são representantes de todos os multiproprietários aí que vão assistir a nossa live. Bom, de início para o nosso debate de hoje, eu gostaria então, que vai ser algo bem solto, né? Vai ser algo bem livre. Eu gostaria de perguntar, né, para Maia Garcia. Maia, vamos nos falar aí de Maia e Rafael, né? Claro. Maia, por favor, me diga, qual a relevância, entrando diretamente num ponto que é nevrálgico, porque os adquirentes de multipropriedade, eles são muito difusos, eles não se conhecem, eles não têm uma força muito forte de representatividade, de legitimidade para poder se unir de alguma forma e buscar seus direitos. Qual a relevância das associações de multiproprietários perante as administrações hoteleiras de timeshare? Olha, Rafael, bom, primeiro, boa tarde a todos, né, aos nossos colegas Thiagos, obrigada, Rafael, pelo convite, muito honrada de estar aqui, obrigada a todos que estão assistindo, crucial esse debate que nós estamos fazendo aqui, né, que a gente, pela primeira vez, está propiciando fóruns em que a gente lida com questões mais práticas, né, com questões de usabilidade mesmo do negócio jurídico multipropriedade, menos da teoria, e principalmente aqui estando super bem representadas pelos Thiagos, né, que são os conselheiros dessas associações, e você tocou no ponto realmente muito mais importante, qual a importância dessas associações? Os multiproprietários, eles são por natureza, né, pela própria natureza, pela peculiaridade do negócio jurídico multipropriedade, eles já são proprietários que não se conhecem. Então, eu lembro, por exemplo, antes da lei 13.777, quando a multipropriedade ainda era tratada, vamos dizer assim, juridicamente, como um condomínio ordinário, a gente entrava exatamente nesse conflito que a gente falava para os juízes e para os desembargadores, que a multipropriedade, exatamente por cada um ser proprietário do bem, mas utilizá-lo de uma forma turnária e segmentada, eles não se conheciam entre si. Então, isso prejudicava muito qualquer tipo de direito de preferência, de intimação. Um teve a fração penhorada, o outro precisaria ser intimado. Então, você estava falando com um grupo, na verdade, que não se conhecia. Embora eles tivessem direitos atrelados à mesma base imóvel, que eles tivessem os mesmos interesses de custeio, né, de obras de relevância, de cuidados e manutenções daquilo que lhe pertencia, eles são muito desarticulados, eles são muito pulverizados. Então, isso enfraquece um pouco o poder de representatividade, sabendo que eles têm um denominador comum que é extremamente importante de ser respeitado, tá? Então, o que acontece? Aí que vem o papel muito crucial das associações de representação desses multiproprietários, que a gente já tem um espelho, né, um pouco mais antigo nos Estados Unidos, que é o papel relevantíssimo das Homeowners Associations, que nada mais são do que exatamente associações que visam a entender o interesse comum desses multiproprietários e melhorar e mesmo viabilizar a representatividade deles perante as administradoras
de condomínios. Sempre pressupõe um conflito de interesse? Não. Na verdade, as associações, elas podem vir até mesmo para facilitar essas comunicações, para fazer esse casamento, né, ser muito harmônico, ser muito tranquilo, e em caso, evidentemente, de um conflito, de uma ilegalidade, de alguma situação que esteja saindo do que é a boa prática do negócio, aí a associação, com mais razão, ela ganha uma envergadura maior para exatamente poder representar a demanda, né, o anseio, a dor desses multiproprietários de uma maneira mais centralizada, tá? Então, com certeza, é um ator aí extremamente importante no jogo. O microfone, Rafael. Rafael, o microfone está fechado. Poxa, é a 15ª live e não aprendeu a abrir o microfone ainda. Mas, Maia, pegando esse gancho da questão da representatividade, as associações aqui, o nosso escritório hoje cuida de 16 associações. 2 são de multiproprietários, estamos formando a terceira agora, mas nós temos outras 13 associações, 14 que a gente cuida hoje. E uma coisa muito bonita que se vê na associação é o corporativismo, né? Então, pessoas com objetivo em comum que rateiam despesas, porque imagina, o Thiago está lá no Rio de Janeiro, o Silveira está lá em Manaus, né? E ele vai contratar um advogado para representá-lo perante um empreendimento de multipropriedade, onde ele é um entre 13 de um apartamento, um entre 6 mil de um empreendimento. Quer dizer, é um custo caríssimo para ele sozinho contratar um advogado para defender os interesses dele. Enquanto que em associação, esse rateio é feito entre 100 e 200 pessoas e fica muito barato para todo mundo, né? Com certeza, lógico. Aliás, a ideia, né, de toda representação, até mesmo dos sindicatos, né, vamos dizer assim, é exatamente esse, é você poder contar com uma força especializada, né, centralizada, e de uma maneira que você se fortaleça dentro do seu pedido, porque o seu pedido é quase o mesmo de todos, a um custo, obviamente, muito mais acessível para você, porque você você não é um grão de areia, você já é uma praia inteira, né? E aí, com isso, você pode ganhar mais força de uma forma mais econômica e num melhor custo-benefício para você. Que bacana. Rafael, eu queria dar uma palavrinha. Antes de mais nada, eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade muito interessante para todos. Eu aqui represento os adquirentes do GTR, a primeira associação. A nossa associação, ela nasceu com o intuito de fazer o nosso empreendimento dar certo e cada vez mais. Então, assim, o nosso objetivo nada mais é do que conseguir o que achamos de direito e de uma maneira que o empreendimento cresça cada vez mais. Agradeço a oportunidade, acredito que o Rafael fez um excelente trabalho trazendo a doutora Maia aqui para falar conosco, né? Temos que tentar assimilar um pouquinho desse conhecimento todo e tomara que essa não seja a primeira e a última, tá? Que tenhamos outras para a gente poder conversar cada vez mais. Eu queria entender, assim, perguntar à doutora Maia, nessa visão que ela tem mais ampla, né, contexto global, como que ela enxerga a multipropriedade, né? Como que é essa tendência em termos mundiais, porque eu tenho uma visão muito, muito restrita aqui, né, de Rio Grande do Sul e no empreendimento. Então, eu queria entender isso, um pouquinho da senhora, essa parte. Só tira o senhora, por favor. Apenas um pronome de tratamento, pode ficar tranquilo. Não, fica à vontade. Olha, é crucial essa sua pergunta, viu, Thiago? E isso é uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes também, né? Quais são as boas práticas, né? Não só as boas práticas do Brasil, mas quais são as boas práticas do mundo. Então, por exemplo, embora a multipropriedade ela não seja americana, ela seja uma concepção francesa, né? Ela é uma concepção originalmente europeia, os Estados Unidos é o grande berço onde esse negócio floresceu, né? Ainda hoje ele é um pouco o mastermind, né? Ele é a referência. E como que a gente viu esse mercado se desenvolvendo nos Estados Unidos? Isso é uma pergunta muito importante, porque isso vai mostrar qual pode ser o nosso futuro, tanto para o bem quanto para o mal, né? O que a gente pode fazer totalmente em desacordo com as boas práticas e realmente, né, manchar o negócio e tornar o negócio menos competitivo, menos interessante, ou exatamente o bom caminho a seguir, né, o bom parâmetro para que seja um negócio bem feito
e principalmente um negócio que possa florescer e se mostrar uma ideia, um negócio jurídico inteligente, não só para a nossa geração, mas para as demais. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Vamos conversar aí dos anos 70, 80, o que acontece? Houve, até mesmo por regulações estaduais, por próprias leis que começaram a regular o timeshare e o fraction, né, que seria a multipropriedade, a própria má prática que foi colocando os bad players fora do mercado. Então, assim, esse cara que era o aventureiro, esse cara que tinha um empreendimento que engabelava todo mundo, esse cara que mudava a documentação, esse cara... O que acontecia? Ele contava com o sistema judiciário que era muito mais forte do que o brasileiro. Ele contava, por exemplo, com as class actions americanas, que as multas são quase milionárias, né? Para um cara que faz uma coisa mal feita, que depois muda o documento, enfim, que prejudica, né, o direito do consumidor de uma forma mais coletiva. Então, o que acontece? Você tendo uma legislação mais séria e um país, inclusive, que tem um compliance mais sério, o que acontece? Com o tempo, os maus jogadores, né, esses empreendedores que não respeitavam o direito mínimo dos multiproprietários, eles foram sendo naturalmente canibalizados. Então, se fala assim, mas nos Estados Unidos só se dá certo multipropriedade quando é por grandes grupos. Não é verdade isso, aliás, eu sou advogado de pequenos grupos lá, mas porque esses grandes grupos tendem a ter uma ética e um compliance muito melhor. Então, não à toa, eles sobreviveram melhor em um mercado em que quem não estava agindo sério foi embora. Como que eu vejo esse exemplo se inspirando no Brasil? O meu pai tinha uma frase muito interessante que ele falava o seguinte, ele falava... Você pode se dar por satisfeito de fazer um negócio que te deu um certo lucro. Você pode pensar maior em criar esse negócio como um business model super bem feito, que você possa replicar e você possa ganhar tantas vezes quantos forem esse modelo que deu certo. Então, o que acontece? Se você cria um modelo que deu certo, eu acho que o latino ele tem que começar a abrir um pouco mais a cabeça nesse sentido. Não é só um empreendimento que você pode fazer, você pode estar criando um modelo de negócio que é interessante para todos. Eu sempre falo, modelo de negócio que é bom é aquele que todos ganham, não existe uma parte que esteja mais depreciada, e com isso você pode crescer muito mais do que só o seu mundinho. Vou dar um exemplo, eu já conversei isso várias vezes com o Rafael, grandes nichos que estão ainda fora da visibilidade da multipropriedade, como, por exemplo, multipropriedade para grupos sedimentados. Você já tem no mundo multipropriedade para sêniors, né, para pessoas um pouco mais envelhecidas, tem multipropriedades temáticas, religiosas, você tem multipropriedade voltada para práticas de alimentação, de saúde, você tem multipropriedade só para divorciados, você tem multipropriedade só para solteiros, você tem multipropriedade para público GLBT. Então, assim, você tem uma série de segmentos que ainda não foram nem pensados no Brasil, né? Você não precisa ter necessariamente uma multipropriedade turística, você pode ter uma multipropriedade de experiência, né? Multipropriedade atreladas com parques, com experiências, com algum tipo de fator que diga alguma coisa na sua vida pessoal. Então, o que acontece? A gente ainda tem um leque muito grande. Então, qual que é a lição que eu acho que a gente pode aprender com outros países, em especial eu estou aqui enaltecendo os Estados Unidos, porque eu acho que é o país que tem mais tempo, né, e ainda influencia mais aqui o nosso continente, que eu acho que é fazer um modelo de negócio sustentável e um modelo de negócio bom. Porque se você for esperto, você não vai ter esse lucro só com esse empreendimento, você vai ter um lucro muito maior, isso pensando com a cabeça do incorporador. E você cria um modelo de negócio que faça sentido para o multiproprietário, que realmente faça uma diferença na vida dele, que mostre que isso pode ser, sim, algo que faça parte da vida dele, não só da dele, da dos filhos dele, da dos netos. O nosso empreendimento bateu bisnetos agora, quer dizer, a gente já está falando com os bisnetos de quem originalmente adquiriu. Isso é muito bonito, porque mostra que a gente está sendo até mesmo superados nas nossas gerações, e o primeiro cara que comprou lá atrás, ele teve uma visão que hoje é o bisneto dele que está usufruindo desse patrimônio. Quer dizer, isso é muito emocionante, porque você mostra que você criou um patrimônio que ficou na história dessa família 2, 3, 4 gerações. Então, assim, fazer bem para fazer sempre. Então, eu tenho assim, um ditado, que até vocês perdoem eu falar, que eu falo o seguinte: quando eu lido com empresários americanos, o americano ele tem um vício, que ele não faz uma coisa ruim para outro americano.
eles têm aquele patriotismo, né, aquela coisa americana muito exacerbada. Ele fala, eu não deixo um negócio ruim para o outro americano. Essa é a cabeça um pouco, né, do Yankee. O asiático, ele não está tão preocupado com o outro asiático, mas ele é um cara extremamente rigoroso com falha, né? Ele não admite falha no processo, ele não admite, por exemplo, coisas que acontecem aqui em empreendimentos de multipropriedade, isso seria considerado uma falha imperdoável em empreendimentos asiáticos. Então, o asiático, até por uma cultura, né, muito mais rigorosa, ele não admite falha no processo, ele é extremamente rigoroso com isso. O empresário latino, ele é um cara que, quando você vai conversar com ele fala, doutor, eu quero ganhar dinheiro, o resto não me interessa. Se vai dar certo, se não vai dar, se o multiproprietário vai pegar fogo lá dentro, eu não quero saber, eu quero ganhar dinheiro, eu quero entregar isso daí e ir embora. Aí eu pergunto para você, qual desses 3 empresários vocês acham que é o que ganha menos dinheiro? É o latino. Por quê? Porque ele não pensa com uma cabeça longeva, ele não pensa, eu estou fazendo um modelo de negócio que pode se replicar e a coisa ser boa. E para você fazer um modelo de negócio bem feito, você tem que fazer um modelo de negócio que faça sentido para o multiproprietário, que ele adira bem ao que você criou, e você tem um empreendimento que seja um modelo de gestão, que seja um modelo de boas contas, que seja um modelo de ética, que seja um modelo de transparência, que seja um modelo de boa organização de tempo, que seja um modelo de bom serviço. E eu acho que é aí que nós temos muito a ganhar. Não só entregar um empreendimento, mas se pensar, eu estou entregando quase uma mini cidade. Tem empreendimentos no Brasil, que tem cidade no Brasil que não tem o tamanho de multiproprietário que tem no negócio. Como que eu vou fazer isso depois? O latino, ele pensa muito pouco no depois. E esse depois é crucial, não é só você entregar o imóvel. Você tem que pensar o que vai ser a vida dessas pessoas ali para frente. E aí que, quando eu converso com os meus clientes, eu percebo que muitos poucos estão pensando no dia posterior, no dia seguinte. Então, a partir do momento, eu sempre falo, a multipropriedade ela não acaba quando você entrega, ela começa quando você entrega. E aí é que você vai ter todos os problemas né, todas as contingências de conta, de gestão, de administração, de marca, de pool, de usabilidade, de troca, de intercâmbio, de problemas corriqueiros de condomínio, de financiamento, né, de coisas, de contingências de emergência. É aí que a brincadeira começa. E eu noto que essa fase, até me corrijam aí se vocês discordarem, essa fase é a que menos se pensa aqui no Brasil. Então, se a gente puder aprender com alguma coisa fora do Brasil, é se pensar nessa segunda fase, nessa fase que é o grosso mesmo, é o main core da multipropriedade. Se você não faz um negócio bem feito, se você parar pensando, eu sou um incorporador, eu entreguei o imóvel e deixa Deus dará, a administradora hoteleira continua tocando aquilo como se hotel fosse, a administradora continua né, causando alguns abusos, ou tratando como se fosse condomínio comum, e ninguém pensa no coitado do multiproprietário, que é o cara que acreditou, é o cara que, às vezes, depauperou uma economia que ele tinha para poder prover esse sonho para ele e para a família, e a usabilidade dele ele não está sendo pensado no negócio. É muito louco, a multipropriedade é um dos raros negócios no mundo que o cara que paga a conta, o cara que acredita no produto, o cara que vai lá e acredita, ele é o menos pensado de todos. E aí é que eu acho que a gente tem que virar esse jogo. Isso aí que a senhora falou é interessante. Desculpa, saiu de novo. É interessante porque ele ressalta também o papel da própria associação, que eu acho que é o que une todos, né? É o conhecimento, a representação jurídica e os associados por trás querendo que o negócio dê certo. Então, muito obrigado aí, eu achei que foi muito, muito legal. Eu até complemento, né, as palavras de Maia, porque assim, olha, estamos vendo nas realidades desses 2 empreendimentos que estão aqui representados e em outros 2 empreendimentos, e isto, eu já acompanhei casos pelo Brasil, que é a má administração continuando entendendo que o hotel é dele, e não entendendo que ele tem que passar o hotel para os reais proprietários. Nós temos um caso lá, Maia, nesses empreendimentos, em que o incorporador se autoimpossou administrador e por 10 a 20 anos. E a renovação é automática ou por interesse dele. E mais, a auditoria foi contratada por ele, paga pelos multiproprietários, a auditoria foi contratada por ele e a prestação de contas teria sido reprovada se o gestor, administrador, incorporador, dono, senhor, poderio completo,
não tivesse usado os seus votos para aprovar todas as contas e todas as questões. Então, essa perpetuação, né, na administração, ela não seria ruim se ela ouvisse ou levasse em consideração o interesse dos multiproprietários, né? Mas ela precisaria de uma oxigenação no sentido, eu lancei um empreendimento, agora vou colocar uma boa bandeira à frente, vou colocar uma boa gestão, vou colocar boas práticas, e agora o empreendimento é de vocês, né? Claro. Aliás, é o que eu sempre falo, né? É o know your client, né? Você tem que conhecer o seu cliente. Então, assim, você tem que conhecer o que aquela comunidade de proprietários quer. Porque, assim, eu entendo que você não pode tratar como um condomínio ordinário, eu sei disso, tudo bem. Mas quem que é essa comunidade que está te comprando? Porque se você concorda, Rafael, se você faz esse voto cabecel para sempre, né? Esse voto cabecel de 30 anos, renovar por mais 30 anos, você está tratando todos os multiproprietários como se iguais fossem. E tem um ditado japonês que fala o seguinte: se você trata duas pessoas iguais, uma delas, pelo menos, você está tratando errado, porque as pessoas não são iguais. Então, o que eu sempre falo? Você tem que conhecer a sua comunidade. Eu tenho um exemplo claríssimo disso, nós fomos cabecéis votados aí democraticamente no nosso, aí é democraticamente mesmo, tá? No nosso empreendimento por 37 anos, né? 37 anos, acho que foi o cabecel mais longevo do mundo, mas foi democraticamente votado. E as pessoas perguntam como que um cabecel desse foi votado democraticamente 37 anos. Só há uma resposta: transparência absoluta na administração, na razão da tomada de decisões, nos números, traduzindo números complexos para o entendimento do multiproprietário médio, fazendo exatamente o contrário do que muitos cabecéis fazem. Abrir o jogo para que as pessoas possam entender as razões da sua administração. Mas eu sempre falo, o cabecel, ele tem que tanto entender a comunidade, que um dia no nosso empreendimento, que estávamos lá há 37 anos, a gente um dia liberou as unidades para pets, porque a gente sabia que quase a maioria dos condôminos tinha pets. Qual não foi a nossa surpresa, gente, quando os condôminos se reuniram, e mesmo eles tendo pets nas residências originais deles, eles não queriam pet no empreendimento, porque eles entenderam que o empreendimento não tinha estrutura para receber os pets e não ia ter uma condição, né, de poder prover uma qualidade também de convivência com esses pets, enfim. Por que eu sempre cito esse exemplo? Porque, veja, olha, nós estávamos há 37 anos administrando um empreendimento e nós acreditamos que nós íamos entender o que o multiproprietário queria e levamos um tiro na água. E foi bom a gente levar esse tiro na água, porque mostra que a gente tem sempre ainda a aprender. Então, você conhecer o que a sua comunidade quer é extremamente importante se você se preza como um administrador. Você tem que entender, é como se fosse um prefeito de uma pequena cidade. Você tem que entender o que essa pequena comunidade quer. Como que você pode entender? Através de assembleias, através de votos online, que hoje está aí, inclusive com aplicativos já maravilhosos. Você pode entender através de uma perestroika, que é o que a gente chama, de você até se determinar como voto cabecel durante um período, mas você ir soltando essa administração gradativamente para esse multiproprietário, que ele já entendeu um pouco como é que o jogo funciona, ele já está entendendo, porque o empreendimento é deles. Então, você não pode, porque você criou, você colocou uma bandeira hoteleira lá que você gosta, você achar, não, isso aqui é o meu hotel e tem um bobo que paga a conta. É deles esse empreendimento, é por isso que se chama multipropriedade. Então, eu brinco da perestroika, né, que é mais novinho aqui, não lembra, mas foi o movimento, né, de abertura do comunismo, né, um pouquinho a cada ano para se tornar mais próximo do capitalismo. Eu sempre falo, o cabecel ele é bem-vindo, ele é até bom para organizar o jogo, para um cara que acabou de chegar e aquilo lá é uma máquina muito grande para ele. Mas um cabecel que existe para sempre, isso para mim se chama ditadura. O cabecel ele tem que ir desmamando, ele tem que ir fazendo gradativamente um programa de soltura, né? Você quer fazer você quer que o cabecel seja eleito democraticamente, se a comunidade te eleger como cabecel, porque ela entende que você está fazendo um bom trabalho, aí é uma situação completamente diferente. Mas eu tô careca de ver estruturações aí, né, gente, vocês também, cabecel por 50 anos, por 20 anos renováveis por mais 20, quer dizer, o cara não vai sair nunca da administração disso, né? E aí você pensem vocês comigo, o cara já é alijado de tomar as decisões no empreendimento dele. O cara, muita estruturação, fala que o cara não pode alugar que não seja pelo pool.
Muito eles já têm restrições que são naturais até do uso turnário. Aí eu te pergunto, aonde ele tem os direitos de proprietário dele respeitados? Se praticamente quase todos foram tolhidos em prol, né, de uma administração. Então, há vários exemplos de administrações que são limpas, que são éticas, que são extremamente transparentes, que são extremamente laureadas pelos multiproprietários e que não precisam necessariamente tolir o direito dos multiproprietários da forma como algumas estruturações estão atualmente fazendo. Bacana. Silveira. Opa, boa tarde. Então, primeiramente, queria agradecer o convite aí. É uma honra poder participar dessa mesa aí, ainda mais com excelentes profissionais aí do ramo. A Maia Garcia, já acompanhei algumas lives dela. Pô, o brilho que ela fala nos olhos, o brilho dos olhos dela ali, que ela tem quando fala do empreendimento dela, era o que eu queria ter. Eu vejo assim, pô... É que eu sou madrinha dele, né? Né? Dele, né? Então, pô, é muito legal de ver mesmo. O Rafael Paiva dispensa comentários, é o nosso assessoria jurídica ali da nossa associação. E o Thiago Muri, nossa associação vizinha, que inclusive já deu até benefícios para o nosso empreendimento, visto que nas nossas assembleias o pessoal da Gramados de Parque já veio mais receoso ali, já teve uma defensiva melhor. Isso eu acho que vai muito graças à associação do GTR, então até parabenizar isso aí. E uma dúvida ali que surge ali, que é bem falado ali, principalmente na nossa associação, é relativa ao pool. Porque no momento da compra nossa, muitas pessoas foram olhando mais para o lado do investimento, até porque em cidade turística é muito difícil alguém morar nela. Então, realmente, eu, por exemplo, eu morei em Canoas por 4 anos, agora estou morando em Pirassununga, então fico um pouquinho afastado da localidade de onde eu adquiri e comprei mais para investimento. Eu não pretendo ir lá toda vez para Gramado para tirar férias, eu tenho outras localidades ali que gostaria de tirar férias. Comprei para investimento e, pelo que eu observo, ali no momento da compra foi falado de uma taxa única de 20%, só que agora na primeira revelação do pool, a gente olhou lá, não deu nada para ninguém, então a taxa foi de 100%. Eu sei que a pandemia está aí, tem algumas coisas relacionadas à pandemia, mas agora eu me coloco no lugar do proprietário que deixou para a administradora alocar e não teve nenhum retorno. Se pelo menos desse um retorno de R$10, pô, não é um dinheiro que não faz falta para ninguém, mas seria um dinheiro que mostraria que a administração se preocupa em agradar os proprietários. Ali me sentiria mais útil ali em relação à administradora. Até eu gostaria até de ouvir a experiência da Maia para saber sobre se o pool pode ser feito de outra forma sem ser SCP com divisão de dividendos, se tem algum jeito mais atrativo ali que a gente pode procurar através de conversas ali, através da associação. Claro. Porque tudo isso eu vejo quando uma administradora prejudica o pool, as pessoas vão alocar por fora, aí vai ter aquela guerra do preço, o cara que não ganhou nada vai alocar por R$20, vai falar R$10 mais um engradado de cerveja, vai ter tudo ali e vai desvalorizar o empreendimento. Então, o que você sugere ali? Não, você vê, esse tema é muito interessante, porque o que acontece? O problema do pool já começa um problema seríssimo no pool de multipropriedade. O pessoal aplica na multipropriedade a mesma cabeça do pool condoteleiro. O condotel é um negócio completamente diferente. Eu tenho uma unidade minha, Maia, tá? O Rafael tem a unidade dele, você tem a sua unidade, o Muri tem a sua unidade, e nós somos donos de uma unidade inteira. Então é diferente, porque se tem menos na média temporada, um pouco mais de locação no Réveillon e no Carnaval, é uma situação. Já começa uma primeira desigualdade fortíssima no pool da multipropriedade, que você concorda comigo que um cara de Réveillon, ele puxa o pool para cima, enquanto que o cara da baixa temporada, ele puxa o pool para baixo. Então, o que acontece? Você fica numa cabeça um pouco comunista, né, que não agrada ninguém. Né? É só uma observação no nosso, pelo menos é dividida semana. É dividido semana. Então legal. Não, então já tem uma grande vantagem. Então, isso aí já não se aplica tanto, eu acho. Que eu tô falando, a maioria dos empreendimentos não pensa. O que eles fazem? Eles falam, não, vamos fazer distribuição de lucro trimestral. E aí o que acontece é que o cara que é dono da alta temporada, que inclusive monetizou isso, né? Pagou mais caro por isso, o cara fala, pô, eu tô perdendo de colocar no pool.
E aí já começa o pool a não fazer sentido para o cara da alta temporada, o cara que pagou mais caro. Esse é o primeiro momento. Que bom que o seu empreendimento, pelo menos isso já... Mas em relação a isso aí, vai ter um probleminha no nosso. Tem pagamento de pessoal. Ou seja, se tiver o 13º, vai cair somente num determinado período. Se essa pessoa tira férias, vai cair só num determinado período. Entendi. Hoje tem sistemáticas mais modernas do que você fazer o fechamento do pool e a distribuição. Por exemplo, tem alguns países, o Caribe está fazendo muito isso, né? Panamá está fazendo muito isso, Costa Rica também, que eles estão fazendo um negócio chamado pool ponderado. O que é o pool ponderado? Você já sai com essa regra de saída que você dá... Lembra da equação matemática, que antigamente a gente tinha x sobre 2, x sobre 3, aquela coisa toda? Você gera um peso, vamos dizer assim, maior algumas semanas e um x padrão para uma média temporada. Isso se chama pool ponderado ou pool por peso, tá? Ele é proibido no Brasil? Não, ele não é proibido. Que os países que já fizeram estão... ótimos, obrigada, estão super bem, gostaram da sistemática, funciona. O problema é que essa equação ela tem que já ser dividida, ela já tem que ser compartilhada de início. Então, eu já tenho que saber, por exemplo, que a semana que eu estou adquirindo, que a semana que eu posso vir a reservar, é uma semana que vai ter um peso X no pool, né, que vai representar a minha alocação. Isso pode, porque na multipropriedade as semanas elas são individualizadas, a ponto até de você poder ter uma matrícula de tempo, tá? Então, quando a gente não tinha a Lei 13.777, aí o pool ponderado podia dar aso, aí podia dar um paninho para manga para discussão jurídica. Hoje que você tem a Lei 13.777, essas unidades, elas já são, esses períodos de tempo, eles já são considerados como uma propriedade isolada do demais. Então, você pode começar a considerar pool ponderado, tá? Isso é uma coisa muito nova no Brasil, eu faço nos empreendimentos dos clientes meus, e todo mundo tem gostado muito da sistemática. Mas realmente eu concordo, você, por exemplo, você trouxe problemas, então o 13º cai só com o cara do mês, a menina tira férias, cai só com o cara daquele mês, isso é pool mal feito. Tá? Porque se você for fazer, como é que é a distribuição de lucro, como é que você faz o fechamento dos balanços, como é que são essas despesas que são de todos. Então, essa menina que tem o 13º, ela está provendo o serviço o ano todo para todo mundo usufruiu, de certa forma, o serviço dela. Então, isso tinha que estar contabilizado de uma forma diferente, igualitária. Então, assim, o grande problema do pool, eu vou te falar qual que é, Thiago, o pessoal primeiro faz e depois pensa. E aí, o que acontece? Esses probleminhas técnicos operacionais que tinham que já ser pensados na estruturação, geralmente o incorporador está tão na loucura de inaugurar, de começar a venda, que ele fala, o pool depois eu resolvo, mas aí depois ele não resolve e ele começa a tratar como um pool de condotel, que é a referência que o pessoal tem, tá? Uma coisa, mas aí eu vou num outro tema que é igualmente importante. O que acontece? O pool não está dando nada para ninguém. Se estiver dando alguma coisa, é os R$10 aí que você deu de exemplo, para tomar uma cervejinha na praia. O que isso representa? O que isso acontece? Não é só estar colocando para locação. Hoje, por exemplo, Booking e Airbnb, eles funcionam quase como um Google, né? Por exemplo, eles funcionam como um Google. Quanto menos reserva você tem, né? Quanto menos engajamento você tem, esse Booking vai deixando você lá para baixo. Então, o cara que trabalha com pool, ele tem que entender também um pouco de tecnologia. Ele vai deixando lá para baixo, né? A relevância do teu empreendimento vai ficando lá embaixo. Como que você sobe a relevância do seu empreendimento? A partir do momento que você tem comentários mais positivos, que você tem um engajamento melhor, que você tem menos cancelamento de reservas, né? Então você tem que ter uma política na sua estruturação muito rigorosa para cancelamento de reserva. Que mais? Que você tenha notas mais altas. Aí essas plataformas elas vão entendendo você como um pouco mais relevante, e aí isso vai colocando a coisa para cima. Quando você fala que o cara começa a alugar por fora, esse cara, na verdade, é o grande cupim do pool. Porque quando ele começa a alugar por fora, o que ele faz? Ele está começando a prostituir o preço, óbvio que o preço dele vai ser muito mais competitivo, porque a diferença do camelô para o lojista, o camelô não paga imposto nenhum, o lojista está com imposto até aqui, então óbvio que o produto dele vai ficar menos competitivo do que o do camelô, e aí o que acontece? Esse pool ele vai enfraquecendo, não só por menos demanda, mas também por essa questão tecnológica, que quanto menos engajamento ele vai tendo, mais ele vai ficando depreciado. Outra coisa também que é importante, não é só colocar para alocação, você tem que criar um engajamento para aumentar a alocação disso. Então, e isso é uma arte que muita administradora hoteleira não tem.
Então, por exemplo, quais que são as campanhas que você está fazendo para aumentar o engajamento desse pool? Quais são os públicos segmentados de propaganda que você usa? Tem muita administradora hoteleira grande, gente, que quando eu falo, é dia dos professores, você fez uma campanha segmentada para professor, tem nego que até hoje não sabe o que é Facebook e pode fazer campanha segmentada. Então, o que acontece? É uma arte você fazer um pool hoteleiro, eu sou hoteleira também, eu sei, é uma arte você fazer um hotel dar certo, né? Você fazer um hotel ter repetição. Como você vê hotéis que estão com engajamento super bacana, porque souberam entender a importância do pool, da boa administração, de engajamento, de plataformas, de eventos que subam, entendeu? Então, você tem que ter um cara dentro dessa administradora que seja especializado em evento, para aumentar. Você tem que ter campanhas segmentadas para aumentar o pool. Se você não fizer nenhum desse esforço, se simplesmente você colocar lá no Airbnb e está lá na 23ª página e você acha que isso é suficiente, o teu pool vai dar 0. O teu pool vai dar 10 reais. O exemplo que você está dando é real. Eu conheço gente que falou, eu ganhei 4,85 no pool. Então, isso é bastante complicado, né? Então, tem que ter um engajamento. Pool hoteleiro, ele tem que ter trabalho. Você vê um hotel, o hoteleiro é um escravo, né? O cara, ele trabalha para aumentar a taxa de ocupação dele. O problema é que em multipropriedade, como o cara já ganha uma taxa de administração e ele ganha lá uma taxinha ou outra, ele não trabalha de uma forma muito engajada para melhorar esse pool. Então, esse já é de cara o grande problema. O hoteleiro, ele paga as contas, né? Então, ele tem que fazer a coisa vencer. O administrador hoteleiro, quem está pagando a conta é o multiproprietário. Então, se ele trabalhar bem ou não trabalhar bem, né, tanto faz, né? Então, o pool hoteleiro, o gestor hoteleiro, ele tem que ter a gana do hoteleiro padrão, ele não tem que pensar só como uma bandeira, né, de um cara que paga a conta e ele só fica com lucro. Ele tem que pensar como o hoteleiro de pousadinha de praia mesmo, que precisa fazer aquele negócio dar certo, senão no final do mês ele não tem dinheiro para, né, fechar a conta dele. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que em sala de vendas o povo promete rentabilidade como se a gente estivesse num hotel 6 estrelas em Dubai. Então, assim, às vezes eu dou risada que o cara fala, pô, o hotel lá é 5 quadras da praia e o cara fala que o nego vai ganhar 15 mil reais de aluguel, né? Não faz o menor sentido. Então, assim, a venda, ela tem que ser honesta. No teu caso é muito, lógico, é muito exagerado que o cara tá tendo 0, mas vamos até pensar em pools até que deem uma rentabilidade. O cara fica muito decepcionado. Mas quando a gente vai fazer um estudo do pool, você fala, não, esse cara até que tá ganhando a média local. Aí ele vem com o problema dele. O que ele fala? Na sala de vendas, me prometeram uma rentabilidade de 15 mil reais. Eu falei, bom, se essa rentabilidade é 15 mil reais, eu tiro meu dinheiro da XP e compro só multipropriedade, porque eu falei, é o maior rendimento do país. Então, assim, tem que tomar também muito cuidado com a expectativa do multiproprietário errada, gerada em sala de venda, né, que promete como se fosse um investimento financeiro. Tá? Também tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa também que é importante também entender, e aí eu coloco um pouco a responsabilidade para o multiproprietário. Você comprou uma unidade com qual taxa de ocupação? Muitos incorporadores não fazem esse estudo. De falar o seguinte, ó, você está comprando a unidade mais simples, qual que é a chance, qual que é a probabilidade de ocupação dela? Qual que é a taxa média que uma unidade dessa teria na localidade? Se você comprar uma unidade um pouquinho melhor, o que isso aumenta na possibilidade da minha taxa de ocupação? Qual que é o valor do tarifário que eu posso? Isso se chama estudo de viabilidade, tá? Estudo de viabilidade hoteleira, não estudo de viabilidade imobiliária. Então, o que acontece? Muitos empreendimentos, Thiago, não fazem esse estudo. Por quê? Porque esse estudo tem que gastar. E segundo, que o cara não está nem aí. O cara fala, seja o que for, aí depois a gente explica. Esse estudo é crucial, tem mesa, porque isso faz parte do processo de decisão de compra do multiproprietário. Eu estou comprando uma unidade mais simples, eu sei que eu vou gastar menos dinheiro, mas isso pode impactar de que forma na minha alocação no futuro, entendeu? Eu estou comprando uma unidade um pouquinho melhor, como é que é essa possibilidade? Se você trata no pool todo mundo igual, você já está sambando com esse estudo de viabilidade hoteleira, você já está fazendo um comunismo aí que não está dando certo, e ainda sem esforço nenhum, aí é pool que dá 0 mesmo, tá? Existe uma outra sistemática, só para eu fechar, que é a sistemática da central de locação, que é uma sistemática que é muito boa e que não é tão vista no Brasil. O que é a central de locação?
A central de locação, ela tem uma cabeça um pouco diferente da do pool, tá? Quando você tem empreendimentos com menos unidades, que talvez não seja o caso de vocês dois, mas menos unidades, a gente tem empreendimentos que tem 40 unidades, 50 unidades, você pode trabalhar com a sistemática de central de locação. O nosso trabalha com os dois, tá? Com pool e com central. O que é central de locação? A central de locação, ela funciona quase como uma imobiliária exclusiva do empreendimento dele. Então, eu não vou fazer um resultado e dividir esse resultado pelos poolistas. Eu vou, Maia, eu estou alugando a minha unidade Maia e eu estou ganhando por isso, tá? O que você faz? Você está privilegiando o multiproprietário que te avisa com uma antecedência maior, você está privilegiando o multiproprietário que já te permite quebrar em diárias e não só aquele cara que fala eu só alugo por uma semana. Você faz uma sistemática diferente, você aluga vis a vis, né? Você aluga caso a caso e você cria literalmente vamos dizer assim, uma fila, tá? De multiproprietário. Aonde que a sistemática da central de locação é melhor? Ela privilegia os multiproprietários que já te antecedem. O cara pode te anteceder, às vezes, em 2 anos que ele quer alugar aquilo. Ele privilegia o multiproprietário que você pode falar, olha, eu posso lançar uma super promoção em cima da hora e você concorda que eu posso dar 20% de desconto no tarifário? Pô, eu concordo. É óbvio que esse cara ele vai ter mais chance de alugar do que um coleguinha dele que não aceitou. Tá? Então, a sistemática de central de locação, ela é muito boa, ela para empreendimentos menores, claro, né? 400 unidades não dá para fazer isso. Quando eu criei na lei, teve a Anticrese Legal, foi uma figura que eu trouxe na lei, e não porque eu me inspirei na Anticrese Legal brasileira, eu me inspirei numa legislação de Ohio, nos Estados Unidos, que falava exatamente isso. Na legislação americana, o cara que não paga, você pode tirar ele da propriedade, você pode impedi-lo de usar a unidade, e você pode jogar essa unidade para alocação forçada, e com o resultado disso você pode quitar ou abater. Só que pensem no seguinte, isso foi criado para central de locação, que é literalmente, depois que os adimplentes todos já tiveram a unidade locada, tem uma unidade de inadimplente aqui. Ah, legal, eu pego esse cara aqui, eu alugo e pago para ele. Pensem agora comigo na unidade de inadimplente no pool, nesse pool aí que ganha 0. A gente já não está tendo comida para 5 filhos. Os 5 filhos já estão passando fome porque eu tenho um pratinho de comida assim para eu dividir entre 5. Eu ainda pego um inadimplente lá e falo, venha ser a sexta boca. Então, quando o inadimplente entra em sistemática de pool, o pool que já não está com muita dificuldade, já não está conseguindo pagar muita gente, você ainda joga inadimplente nesse pool, tudo bem, eu entendo que você vai pegar só o quinhãozinho dele para pagar, só que você concorda que você está aumentando o denominador de uma fração que já está baixa? Então, quando eu trouxe esse artigo de lei, baseado não na Anticrese Legal, que eu sei que hoje está todo mundo falando, mas a gente se baseou na legislação americana, era na sistemática de central de locação. Depois que você alugou a dos adimplentes, você vai alugar do inadimplente e aí a relação caso a caso. Se você joga um inadimplente no pool, você está simplesmente pegando a mesma fração lá, pequenininha, de comida, e você está colocando mais gente aqui para dividir, inclusive o nego que está inadimplente. Você entendeu? Então, esse artigo da lei, que foi, aliás, muito disruptivo, ele não funciona tanto em sistemática de pool. Então, também tem que dar uma olhada, caso a caso, quantos inadimplentes estão participando desse pool de locação. Porque, às vezes, a pessoa leva um choque de falar, então, eu que estou pagando o condomínio direitinho, estou participando do pool com a esperança de ganhar alguma coisa, ainda estou tendo que dividir meu resultado com o nego que não paga há 5 anos e que está lá ainda pegando meu lucro. Você entendeu? Isso é uma coisa que ninguém pensou. Todo mundo adorou o artigo, só que não pensou que ele não funcionava para todo tipo de central. Então, tem que realmente analisar caso a caso o que está acontecendo com o pool. O ponto do título, né, da nossa live, que é ética e transparência nas relações aqui do multiproprietário com a administração, aí nós temos exatamente o que tu falaste, Maia. Nesses 2 empreendimentos, o salão de vendas prometeu que seria 20% sobre a locação. Não prometeu pool, não falou em pool, não falou em nada. E falou em valores estratosféricos, assim, de 6 mil por semana. E aí você pega, o cidadão comprou 4 semanas, vai ser 6 mil por semana. Ou seja, vai ganhar 24 mil do ano. E pagou 50, em 2 anos ele quitou o empreendimento. Não faz sentido. Mas a questão que foi trazida na mesa foi exatamente isso. Uma taxa de rentabilidade de administração
e nessa taxa de administração estariam os serviços para alocação das semanas, né? E nesses empreendimentos que nós temos aqui, ética e transparência, nós estamos falando, o pool, ele passou a ter um problema enorme no momento, por exemplo, e aí eu quero ver o que tu acha disso, ó. Eu tenho uma taxa de ocupação média em Gramado de 54%, tá? Só que o público que irá para um determinado hotel, na taxa média de Gramado, se o hotel tiver 500 unidades ou 400 unidades, o público que vai ir para aquele hotel é praticamente o mesmo. Não vai aumentar o público drasticamente porque eu tenho mais unidades naquele hotel. Concorda comigo? Concordo. Tá. Então, com isso, no momento em que eu tenho um empreendimento com 300 unidades e eu aumento esse empreendimento para 464 unidades, eu estou, na realidade, aumentando o rateio e fracionando mais a rentabilidade daquele empreendimento. Exatamente. E prejudicando os pulistas, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras já sacaram isso. Pô, o empreendimento... Outro dia veio um cara, por exemplo, que ele veio de uma cidadezinha que era Piracema do Norte. Ele queria fazer um empreendimento com 400 unidades. Eu falei, olha, se juntar todos os leitos hoteleiros da sua cidade, não dá um 50º disso. Então, às vezes, o que você tem que fazer, e isso também tem que tomar muito cuidado, e o Rafael sabe, né, Rafael, que a gente já começou, o cara divide as unidades, que parece coisa, né, comunista, para aumentar o VGV, e todo mundo quer ganhar dinheiro, e o comercializador brilha os olhos, tal, não sei o quê. Mas o que a gente tem que pensar? Existe real demanda hoteleira para tantas unidades? A gente ainda está falando de Gramado, que ainda é um destino super no Brasil, mas eu estou falando de lugares, às vezes, que não tem, que a luz chegou há 10 anos, assim, sabe? Não tem estrutura nenhuma. E o cara quer criar lá 400 unidades. Eu ainda sou uma advogada, né, meio dura, que eu ainda falo, não tem demanda hoteleira. Você tem um parque atrelado, você tem... Tira os parques aquáticos de Caldas Novas e me diga quem iria para o meio de Goiás ficar num hotel lá. Se você tirar os parques aquáticos, acabou Caldas Novas. Então, é o que eu falo, qual que é o teu atrativo? Eu vou fazer um escorregador e uma piscina e você acha que isso vai gerar? Então, assim, o destino tem uma atratividade. Por isso que eu acredito muito, né, Rafael, que a gente até conversou, eu acredito muito na segunda, eu acho que o Brasil tem muito destino ainda a ser explorado, lógico, mas eu acredito muito na multipropriedade de experiência, porque a multipropriedade de experiência, ela sim vai ter uma demanda constante. Se você faz um empreendimento para vegetarianos e veganos, se você faz um empreendimento voltado 100% para criança, como é a Disney tem parques inteiramente voltados para criança, o adulto é contingencial. Se você cria empreendimentos para médicos, se você cria empreendimentos só para mulheres, como existe, aliás, fora do Brasil, se você cria empreendimentos de LGBT, aí sim você gera uma demanda que o interesse em si acaba chamando a demanda quase que automaticamente. Mas tem que ver, exatamente isso que o Rafael falou. Tem uma demanda para isso, você entendeu? Então, assim, você não vai aumentar a demanda porque você aumentou o quarto. Às vezes você já está no teu limite e o cara criando quarto. É o que a gente chama de bolha multiproprietária. Tem uma hora que os pools começam a zerar, porque não tem comida para tanta boca. Eu acho que essa que é a ideia, né? E uma outra coisa, mas é uma opinião muito pessoal minha, tá? Eu acho que a multipropriedade, ela serve para alocar? Serve. É uma janela de oportunidade. Tem que tomar cuidado que muita gente está vendendo multipropriedade como forma de investimento imobiliário. Tá? Outro dia eu tive uma discussão aqui com um cliente que ele veio fazer um comparativo com Bitcoin. Eu falei, bem, a multipropriedade ela não serve como mais um investimento do BTG. Tá? Não é isso. Eu acho que ela é focada para o uso familiar, para o intercâmbio familiar, e a locação ela é uma janela de oportunidade. Agora, hoje tem muita sala de venda distorcendo completamente o negócio e vendendo como se fosse um investimento da XP Investimentos, e aí depois o cara vem aí, cadê os meus 24 mil? Porque eu estou achando que eu vou ganhar numa semana em Piracema do Norte o mesmo que eu ganho nas Bahamas. Né? Então tem que tomar muito cuidado com a forma como também está sendo distorcida as vendas da multipropriedade. Você que é multiproprietário, por exemplo, você recebeu esse negócio, faz uma pesquisa no local, vê se é esse mesmo preço, vê se algum outro hotel com a mesma metragem está tirando R$6 mil a semana, né? Eu acho que vale a pena esses números serem conferidos, porque a gente sabe que eles têm uma tendência a aumentar um pouquinho esses números.
Mas conferir, vamos falar sério, né? O estilo de venda de timeshare não te permite sair da mesa em 2, 3 horas, 4 horas. Não tem como olhar para o lado, né? Então, assim, com certeza. A questão também, e falando em transparência e falando em ética, né? Uma realidade que nós temos aqui nas DREs desses empreendimentos, em especial dos Thiagos aqui, do Muri e do Silveira, é que aqueles 20% de taxa de administração lá atrás, hoje virou 13% de marketing, mais 10% de divulgação, mais 10% de administração, e aí tem o imposto sobre o bruto, depois tem o imposto sobre o líquido, e o multiproprietário, na verdade, ele não entende nada do que está acontecendo. Então, pior do que, né, Silveira, pior do que você ter uma rentabilidade baixa é você perceber que aqueles números possivelmente tenham sido manipulados, que você não teve controle nenhum sobre aqueles números, e se você for para dentro daqueles números, você verá que eles não precisavam existir muitas vezes. Mas aí teve uma situação de desconto. Não, vamos dar um desconto de 20% para 10%, bacana. Só que, no final das contas, virou 36% de taxa de administração. Porque eu estou cobrando só 10%. Só que aquele serviço que eu deveria fazer cobrando 20%, eu estou botando no bolso do multiproprietário, do purista. Ele que está pagando aquilo que eu deveria... Né? E tem uma outra questão que as pessoas não se deram conta, muitos não se deram conta, que é o seguinte: eu posso ser isento de imposto de renda. E quando você loca a semana, tá? Eu loco a semana, digamos, eu quero locar, eu não entendo, tá? Antes que a CVM venha atrás de nós, tá? Eu também não entendo timeshare como investimento. Para mim é uso. Tá? Minha vida toda. Aliás, já caiu, né, na CVM várias vezes porque prometeram como investimento. É uso. Mas assim, se eu tenho 20% de taxa de administração e eu recebo 80%, eu posso tributar esses 80% ou não. É uma opção minha. Né? Eu posso ser isento de imposto de renda. Agora, no momento em que eu saio daquela regra aqui, para os dois aqui, ó, eu tenho certeza, se eu perguntar, te falar que ia ter pool, te falar que ia ter CCP, se falar que você ia ser um sócio oculto dentro, com uma sócio ostensiva dentro de uma SCP, te falar que ia ter uma taxa de administração mais demais, não falaram nada disso. E essa falta de transparência na venda, levando a crer que seria só uma taxa de administração simples, depois, quando muda o jogo, como tantas outras coisas que mudaram o jogo, os pulistas e os multiproprietários começam a desgostar. E começa a entender que empreendimento de multipropriedade é falcatrua, quando não é. Quando o empreendimento de multipropriedade é fantástico. Você dividir um bem é fantástico porque você não usa todo o bem, né, Maia? Claro. Não, e uma coisa muito importante, né, Rafael? Uma coisa que eu falo. Se fosse antes de 1900, quanto que chegou a internet? Chegou em 94, né, 95. Vamos dizer, a grande público mesmo chegou nos anos 2000. Se fosse no passado, que o cara efetivamente precisava sair para trazer hóspede, quem era hoteleiro antes da internet sabe o que eu estou falando. Que o cara, literalmente, ele precisava bater em porta de empresa. Eu comecei a minha vida como vendedora de área hoteleira. Chegava na Mitsubishi, tinha que vender para coluna de férias, para cozinha, para tudo tal. Hoje, você tem um negócio maravilhoso chamado internet. Se você notar, qualquer pool, absolutamente qualquer pool hoteleiro, está com as unidades em plataformas de locação. Você não tem mais aquele cara que vai fechar evento, que vai... Então, o que acontece? Dentro desses 20% de administração, se for o valor que ele convencionou com você, não faz sentido ele começar a tirar essas coisas. Não, mas aí eu tenho uma taxa de marketing e publicidade. Não, isso faz parte do teu negócio. Porque esses 20% você nada mais faz do que administrar uma plataforma, que é uma coisa que uma pessoa de 15 anos hoje faz. Então, o que acontece? Você começa a tirar desses 20% coisas que são atávicas à própria natureza. Então, eu brinquei com o Rafael, né, Rafael, que a gente brincou. Eu falei, um dia eu tive que me operar no pescoço, o convênio falou, não, a gente paga toda a sua cirurgia, Eu falei, ótimo. A gente só não paga o pininho que vai ter que colocar no seu negócio. Ah, beleza, quanto custa o pininho? R$100 mil.
Então, quer dizer, no fundo, ele não está pagando nada, né? Porque o grosso da cirurgia é os 100 mil reais. Então, o que acontece? Isso faz parte do risco do negócio dele. Então, taxa de marketing, taxa de administração de cartão, taxa... Quando você faz uma compra numa loja, você vai comprar uma blusa, o cara fala, olha, a blusa custa 30 reais, mas o marketing que eu te chamei para você vir na minha loja custou mais 10. Ah, o cartão custou mais tanto. Olha, a taxa de estorno aqui do meu aluguel. O cara não faz isso. Então, ele está te prestando um serviço. Como serviço, aí a gente tem duas observações importantes. A primeira, eu sou um pouco contra esse negócio de, eu só te cobro 10, mas todo o resto é por fora. Então, você tem que cobrar um valor justo e o que é inerente à atividade hoteleira dele, isso tem que estar dentro da remuneração. Porque hoje, com as OTAs, né, as plataformas, o cara simplesmente, quem faz a alocação para ele não é ele, é o Booking, né? A gente sabe disso. Um segundo ponto, você falou uma coisa muito boa, Rafael, muito importante. Eu vejo muito isso com clientes meus. O cara me liga em setembro, quando que você vai começar a vender? Daqui a 3 semanas. Eu falo, mas como assim? Eu falei, mas não tem, não, eu estou ligando para a senhora porque a documentação tem que estar pronta daqui a 2 dias, porque a gente vai entrar no cartório na sexta-feira, e mesmo que não tenha o registro do memorial de incorporação, tem que estar vendendo antes do verão. Mas quando que o cara acordou? O cara acordou em outubro. Então, por que eles deixam o pool hoteleiro, que é a frase que eu mais ouço? Eu falo, gente, e as regras do pool? Quando nós vamos conversar? Não, doutor, é importante a gente começar a vender. Depois a gente vê do pool, põe lá para frente, põe quando tiver. E aí é que acontece essas esparrelas. Do cara virar e falar, mas eu tinha direito a um pool, mas eu não estou sabendo qual que é a regra desse pool, qual que é a taxa de administração. Quer dizer, uma coisa que é super importante para o multiproprietário é tratada com o carro andando. E isso que eu sempre falo para os meus clientes, eu falo, cara, eu não faço estruturação dessa forma, eu prefiro perder o cliente, mas não deixar, porque eu penso no multiproprietário, eu falo, cara, o cara vai ser surpreendido lá na frente com esse tipo de mudança. Então, regras de pool é uma regra muito importante para o processo decisório, tá? Então, assim, ela tem que estar prevista de saída, ela tem que estar, lógico, você alterar alguma coisa, porque mudou, agora é Pix, não tem mais taxa de DOC e TED, beleza, modernidades a gente sabe que tem que ser contempladas, mas são regras que são importantes. O multiproprietário, ele nunca pode ser surpreendido no meio do caminho, e para você não ser surpreendido no meio do caminho, uma estruturação de um negócio desse demora um certo tempo, e esse tempo é o que o cliente não quer perder. E aí é o que eu falo, você não tem como fazer uma estruturação bem feita se você não der um prazo mínimo, porque senão o cara quer em 30 dias tudo feito, sem nem conversar como é que vai ser o calendário dele, sem nem conversar como é que vai ser a estruturação dele. Então, ele deixa lá para frente, ele fala, isso aqui não é problema meu agora. Mas é problema dele, porque a partir do momento que ele está vendendo um negócio, tudo que é atrelado a esse negócio, o multiproprietário tem que saber. Então, é uma frase que eu acho horrorosa. Eu quero, assim, morrer sabendo que essa frase ficou em desuso. Que as pessoas viram e falam assim, ninguém sai de casa para comprar uma multipropriedade. As pessoas saem do escritório para ir para um coworking, porque eles entendem a inteligência do compartilhamento. A pessoa vai de Uber, porque ele entende que é melhor ele pegar um Uber do que ele comprar um carro, dependendo da contingência dele. Ele vai compartilhar uma lancha, quem já teve barco aqui sabe que barco dá uma despesa do caramba. É melhor você compartilhar barco, porque é melhor você compartilhar do que você pegar aquele lucro. Então, assim, o compartilhamento é a palavra de ordem nessa nova geração. A gente ainda está velho aqui, né, gente? Porque a geração mais nova não quer mais nada, não quer tudo compartilhado, é tudo co-living, é tudo... Então, o que acontece? Por que a multipropriedade, ninguém sairia de casa para comprar uma multipropriedade? Isso é um modelo muito antigo de raciocínio. Eu acredito que a multipropriedade, se ela é bem feita, se ela é feita de uma forma transparente, se o multiproprietário entende o que está comprando, se todas as regras já são colocadas de saída, eu acho sim que a pessoa sai de casa, ao invés de comprar uma casa de praia única, ou até mesmo não comprar, ou ficar dependendo de hotel, ela entender a inteligência da multipropriedade como uma multipropriedade mais bem pensada, né? Então, eu acredito que as pessoas um dia ainda assim vão sair de casa com esse propósito muito determinado, do mesmo jeito que elas pegam Uber, do mesmo jeito que elas vão para o coworking, da mesma forma que elas vivem num co-living, elas vão sair muito convictas de que a multipropriedade é um negócio muito bem feito, tá? Eu acredito piamente nisso. Mas acho que a situação é até um pouquinho pior no nosso caso, porque, pelo menos pelo contrato que eu assinei, estava escrito que todas as minhas deduções seriam de 20% no máximo. No máximo? Depois, 20%. 80% seria meu, 20%
da empresa quando colocasse no pool, isso é contratual. Claro. Mas hoje, depois que começou a vender, não é isso que me é descontado. Capaz de ser alguma coisa em torno de 50%. Não, então, mas eles têm que brigar até judicialmente, gente. Não, mas isso daí a gente já tá alinhado nessa questão. Mas isso mesmo que eles queiram cobrar taxas a mais. Eles falam, não, 20% é só na taxa, só que você tem que pagar a taxa de marca, tá, mas aonde isso estava previsto? Você concorda? Eu te vendo uma casa, eu falo, olha, a casa custa 500 mil reais. Ah, eu só esqueci que para casa ter telhado é mais 100 mil reais, para casa ter porta é mais... Então, na verdade, a casa custa 1,5 milhão. Então, é lógico que eu acho que isso daí dá para brigar, sim. Já estamos brigando já. Mas o que acontece? Eles fizeram uma jogada de marketing sobre isso aí. Eles fizeram uma jogada de marketing isso aí. Na hora de vender, falaram, 20%, tudo mais. Aí na hora da assembleia, falaram, pessoal, a gente é bonzinho aqui, a gente só vai cobrar 6%, mas tem algumas outras custos operacionais que eles chamaram. E aí a taxa é infinita. Claro, eles podem fazer o que quiser. Só para ter noção ali do que acontece, existem no hotel algumas taxas de 10%, por exemplo, quero pedir algum café aqui no quarto, que cobra-se uma taxa de 10%. Essa taxa gera faturamento e vai para o faturamento do pool. E existe o imposto sobre o faturamento. E o dinheiro repassado para os 10% para o responsável ali, que faz isso, passa do 10% integral. Ele então, ganha em cima do que ele já cobrou a mais pelo serviço. Paga o imposto por esse serviço. Entendi. E é umas coisas... Está pagando quase que 2 vezes. Isso. Por exemplo, café da manhã é incluso na tarifa do hotel. A gente paga o imposto sobre esse café da manhã, porque o valor do café da manhã é devolvido integral para o restaurante. Só fazer uma parte aqui, tá? Quem explora o restaurante é o mesmo administrador. Tá? Deixa eu dizer eu me lembro, olha, com todo perdão, eu sou espírita, tá? Tô falando isso super de coração aberto. Eu me lembro o João de Deus. O João de Deus falava, não, ele não cobra pelo passe, mas o hotel da Badiana era dele, a rodoviária era dele, a farmácia era dele, o restaurante era dele, mas o passe ele não cobra. O passe ele não cobra. Mas, Maia, sabe que num desses empreendimentos, e de novo, sempre voltando... Bom, em primeiro lugar, Muri e Silveira, tem conteúdo nessa menina, né? Pelo amor dos meus filhinhos, né? Tem muito conteúdo. Mas, Maia, e assim, sinceramente, né? Tu diz, quem lembra da internet? Quem lembra disso? Quem lembra daquilo? Sinceramente, eu acho que tu não tens a idade que tu aparenta, tá? Não, tu tá bem conservada, porque, olha, com todo esse conteúdo que tu tens aí, olha, tu és... Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Eu escrevi um livro, meu primeiro livro, eu escrevi em 1993, não tinha internet ainda. Aí tinha que fazer todos os desenhos do livro, tinha que fazer na mão, tinha que fazer em DOS. Era um negócio louco, você vender um livro antes da internet, tinha que fazer quase propaganda no megafone, era um negócio muito engraçado. Tu sabe que nós falando aqui, Maia, de ética, né, em empreendimentos, a ética tem que ser antes do contrato e pós do contrato, né? Ela tem que ser em toda a cadeia. Mas sabe que até vou compartilhar uma lâmina que a gente fez aqui, só para ilustrar um pouquinho, deixa eu me lembrar como é que faz aqui, né? Que a última vez que eu compartilhei uma lâmina, eu excluí um participante da reunião, tá? Mas deixa eu ver se aparece aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Está aparecendo, sim. Então, assim, no empreendimento do Silveira, que é o Gramado Beverage Resort, 2016 foi o registro da incorporação com 201 unidades. Em 2019, já tendo vendido 3 anos aqui, durante 3 anos, mudou-se para 266 unidades, mais alteração da convenção, e a instalação foi em 2021. Este empreendimento, ele já nasceu, o incorporador já nasceu o restaurante sendo da administração. Bar da piscina, restaurante, cafeteria, é da administradora e manteve com ela, e ela está explorando esse mercado ali dentro do hotel, tá? É o João de Deus aí com a pousada. Já no empreendimento do Muri, do Thiago Muri, que é o Gramado Termas Resort, aconteceu algo que foi um absurdo. Em 2014, eram 300 unidades. Em 2017, mudou para 464 unidades.
E o restaurante, salas de atendimento, loja, bar da piscina, sala de massagem, eram áreas comuns. E elas viraram áreas privativas exploradas pela incorporadora. E quando você vai ver o pool, o café da manhã, como bem dito pelo Silveira, o café da manhã está dentro da receita do pool. E ela cobra imposto do poolista, porque está cobrando em cima da diária, ela está dividindo com o poolista a despesa de imposto que ela vai ter a receita. Porque dentro da receita, parte das despesas que são descontadas é a despesa para pagar o restaurante. Ou seja, o poolista está pagando, em última análise, o poolista está pagando. Agora eu quero tentar parar aqui, ó. O poolista está pagando o imposto do restaurante. Agora, Rafael, tu tem certeza disso? Não, me parece, mas não tem transparência para eu ter certeza ou não. Mas no momento em que eu tenho uma receita bruta e eu tenho um imposto de receita bruta e eu desconto isso da rentabilidade do poolista, está claro que o café da manhã, quem está pagando imposto em cima da receita global. Esse é um jogo que, aliás, eu também me recuso a fazer estruturação com essa falta de ética, embora eu já tenha sido convidado várias vezes, né? Eu não gosto, é o que eu sempre falo, eu não faço um negócio que eu vá sentir vergonha no futuro. O que eles fazem, né? O que o incorporador faz? A gente quer ter o domínio do restaurante, da área fitness, né? Se quiser trazer uma biorritmo da vida, tudo tal, da área não sei o que lá, tudo bem, ótimo, ele pode manter o domínio. Mas aí o que acontece? Ele tem que ser proprietário disso. Então a incorporadora se reserva o direito de propriedade do restaurante que ela pode explorar como ela quiser. Por que a incorporadora não faz isso? Porque ela não quer pagar condomínio, ela não quer assumir o risco desse negócio. Então ela faz um negócio que ela acha que ela descobriu a América, que ela passa essa área para como área comum, né, do condomínio, ou seja, todos teriam que contribuir e ratear esse custo, mas aí ela fala, o poder de administração é da administradora. Até isso seria possível se ele falasse, eu vou administrar o restaurante mediante uma taxa X, que já está convencionada, e sendo uma área comum do empreendimento, então beleza, então o lucro desse negócio vai para o condomínio, isso acontece no nosso. O restaurante é uma área comum, não tem ninguém para administrar, nós administramos mediante uma comissão, tudo bem, tá? E o ganho vai para o caixa condominial. O que não pode é o que está acontecendo hoje como regra no Brasil, que o cara ele fala, não, eu não quero pagar conta, então joga aí para o condomínio. Ele joga para o condomínio, e aí o que acontece? Ele se resguarda o direito dele explorar e tirar a renda. Então, ou seja, o multiproprietário, eu sempre falo, o multiproprietário é o bobo que paga a conta, então tá errado, você percebe? Então eu sempre falo, o multiproprietário, ele não pode ser o cara que paga a conta, porque senão é a empresa mais lucrativa do mundo. Você tem um cara que paga todas as suas despesas e você só fica com lucro. Isso tá errado. Então, assim, de duas uma, ou o cara vira proprietário dessas áreas, e aí ele, como proprietário, ele tem todos os ônus, é normal, ele vai ter o rateio proporcional, tudo certinho, ou isso é uma área comum, ele até se resguarda o direito de bem administrar, e também não é uma administração forever, ele tem que ter uma administração que é votada em assembleia, né, para saber se as pessoas estão felizes com a administração dele ou não, e aí sim esse lucro é do bem. Então, por exemplo, eu até entendo que uma sala de convenção, o condômino padrão, ele não tem uma expertise para ele administrar isso. Pô, eu vou fazer grandes eventos, eu vou trazer a Microsoft aqui, eu vou trazer o Facebook aqui para fazer um evento. O condômino comezinho, ele não vai saber lidar com isso. Então, até é razoável que a administradora fale, olha, eu vou organizar todo esse evento, eu vou locar para você, eu vou faturar para a empresa, tudo bem, eu até entendo que ele vai ter essa expertise. Só que em cima disso, eu vou ter uma taxa X. Agora, fazer o negócio, você paga a conta e eu sou dono e você ainda paga IPTU sobre o que eu ganho, aí realmente é uma ilegalidade de força maior. Ô, Rafael, só para complementar o que você falou, vou até ler aqui um e-mail que eu mandei ali para o gerente ali, numa resposta ali sobre esse valor do café da manhã. Perguntei para ele, observei que pagamos imposto sobre o faturamento. Entretanto, nesse faturamento existem alguns gastos como despesas de marketing, café da manhã, pagamento pessoal e outros. O valor repassado para cada uma dessas contas é descontado o valor que pagamos pelo imposto?
perguntei se é descontado o valor que a gente paga pelo imposto. Aí, por exemplo, até coloquei, o café da manhã, segundo você, pagamos R$ 36,30. Repassamos esse valor integral ou tem algum desconto pelo imposto que o pool pagou? Gostaria também de saber sobre as outras taxas que pagamos. E a resposta dele foi, o restaurante emite a nota no valor de R$ 36,30 por pessoa e paga seus impostos sobre o valor da emissão da nota. Tanto o café da manhã quanto os demais custos da operação fazem parte da diária da hospedagem que comercializamos, como um todo, e consequentemente pagamos taxas sobre esse todo. Ou seja, pelo meu entendimento, o imposto que pagamos do faturamento sobre o café da manhã, eles não descontam. Eles repassam o valor de R$ 36,30 para o restaurante. E veja que aqui nós temos até um contrassenso. Porque se o restaurante diz que emite nota fiscal dos R$ 36 e os R$ 36 estão dentro da receita do pool, então, é descontado o imposto da receita global do pool, total. Tecnicamente estamos pagando imposto, o restaurante está pagando imposto duas vezes, né? Não faz muito sentido. Mas veja, eu nem quero entrar muito nesse ponto, Silveira, porque nós não temos dados para discutir. Né? Não, Pela falta de transparência, nós não temos dados para debater, porque a gente já pediu diversas vezes nesses empreendimentos e não tem como. Gente, estamos chegando aí em quase 1h20 de live. Nós poderíamos fazer que nem The Crow, né? 4 temporadas de 10 episódios cada temporada. Tem muito conteúdo para falar aqui. E Maia, eu queria te convidar para a gente falar, assim, para a gente até não ficar muito extenso, porque senão o pessoal, os próximos, ninguém nem quer assistir. Teve uma live nossa que deu 3 horas. Nossa. Então, assim, o pessoal, não tô com pipoca em casa, não vou nem assistir essa live, né? Então, assim, eu queria só abordar um assunto contigo e que para nós é de extrema relevância, que você falou lá em Cabecéis, lá no início da conversa, e esses empreendimentos que nós estamos discutindo, aboliu, explodiu, não tem cabecel no empreendimento. Acaba que esses empreendimentos viraram uma incorporação comum, onde os proprietários e multiproprietários que se reúnam, que se conversem, né? E já vamos falar sobre LGPD, né? Então, e o que acontece? Na origem do Gramado Termas e na origem do BV, existia a figura dos cabecéis. E o cabecel era um representante de cada apartamento, então nós teríamos 300 cabecéis, por exemplo, no Gramado Termas, né? E 1/4 dos cabecéis poderia convocar uma assembleia. Aquela assembleia de 1/4 dos proprietários, lá do Código Civil, né? Aquela assembleia de 1/4 dos proprietários poderia ser chamada por 1/4 dos cabecéis. Bacana, 75 multiproprietários convocariam uma assembleia para destituir a administração, para exigir alguma coisa da administração. Olha que ponto chegamos. Nós temos eles alteraram a convenção de condomínio, explodindo com a figura dos cabecéis, e foi para a regra geral, que é 1/4 dos condôminos para convocar uma assembleia. São 6.000 cotas, 1/4 dos condôminos são 1.500 cotas. Ninguém se conhece. É diferente de eu bater na porta do meu vizinho e dizer, meu querido, eu quero fazer uma assembleia, né? Mesmo não conhecendo meu vizinho, eu bato na porta dele e eu falo com ele. No sistema de multipropriedade com 6.000 cotas, como é que eu vou reunir 1.500 cotas para uma assembleia? Eu já obtive uma decisão, agora eu não vou lembrar o número dela, mas se quiser depois eu passo, que a gente cogitou que na multipropriedade a gente não pode se pensar em, por mais eu entendo que a fração de tempo seja um imóvel encapsulado, tudo tal, o que a gente falou? A gente tentou mostrar para o juiz que para uma assembleia solicitada pelos condôminos, bastaria que, pelo menos, o quórum fosse atingido pelo número de unidades. Porque se você conjugar 1.500 pessoas, você não consegue juntar 1.500 pessoas nem num evento aí
de grande público aí, nem num show. Às vezes, gospel, no evento gospel. Um evento gospel, né? Uma coisa... Vai fazer a caminhada pela fibromialgia, às vezes não vai 1.500 pessoas. Então, assim, eu já tive uma decisão, na verdade não foi uma decisão, mas foi né, um trecho da fundamentação do juiz, que se você começasse a pensar por cabeça, a multipropriedade seria uma coisa impossível, você não conseguiria mover 1.500 pessoas. Quando você tivesse conseguido, o primeiro já desistiu. Então, o que acontece? A gente conseguiu passar essa tese de que o que vale para esse tipo de convocação como é que se diz? É o número de unidades, ou até mesmo, se eles forem associados, eu totalmente defendo isso, que a associação tem essa legitimidade. Claro que você não vai ficar convocando a Assembleia para discutir qualquer coisa, né? Porque isso até mesmo desgasta a representatividade. Mas eu super entendo que a Homeowners Association, que aliás nos Estados Unidos é super forte esse papel de vocês, nos Estados Unidos é fortíssimo, a Homeowners Association é até temido, né? Eles são quase tão fortes quanto o incorporador. Eles, para mim, eles são legitimados para pedir, porque a ideia deles é exatamente representar os interesses e os direitos dos multiproprietários. Agora, uma outra coisa também que é importante é o seguinte, né? Essa desarticulação, né, que é muito ruim, é uma coisa que a gente chama de política panótipo. Eu não sei se vocês lembram o que é o panótipo. Panótipo era uma prisão que existia no século XVIII, que você tinha um guarda central e que era todo mundo que nem uma faixa de pizza, os prisioneiros ficavam... Então, só o guarda sabia quem era todo mundo, mas os prisioneiros não sabiam quem eram os outros prisioneiros. Então, eu falo que a gente tem um panótipo. O que você comentou LGPD, Rafael, muito interessante isso. O que acontece? Essa é a minha visão, tá? Pode ter uma série de juristas que discordem de mim. O que eu entendo? Você tem que resguardar os dados do seu cliente, claro, você não vai ficar vendendo os dados do seu cliente para o cara que vai te vender passeio, para o cara que vai te ficar... Eu comprei um apartamento, aí já vem o cara do planejado, porque o cara já pegou meu nome com a incorporadora. Tudo bem. Agora, você concorda comigo que os dados dos multiproprietários estão, em última instância, nas matrículas dos imóveis? É claro que você não vai pedir para o multiproprietário tirar 6.000 matrículas, porque o preço de uma matrícula imobiliária no Brasil, o cara teria que vender o apartamento dele para pagar 6.000 matrículas. Mas o que eu defendo, e eu sou administradora, tá? O que eu defendo? Poxa vida, se eu estou liberando uma informação que já é pública por natureza, porque essa informação já está na matrícula do imóvel, né? Você saber quem é a pessoa, você saber qual é o endereço, você saber qual é a unidade dela, essa informação ela já está na matrícula imobiliária. Então, muitas das administradoras falam, eu não posso liberar por causa Teve uma administradora, acho que foi você que me contou, Rafael, que falou que não podia nem saber quem era a cota Cabecel, acho que foi numa live que eu participei, que a moça quis saber quem era o representante dela, e o cara falou, não podemos dizer quem é o Cabecel pela LGPD. Eu falei, gente, é a mesma coisa que eu votei no vereador, as pessoas falam, olha, não posso dizer quem foram os vereadores eleitos, por causa você elegeu alguém, talvez, né? Então, assim, isso é muito grave. É lógico que, assim, você liberar telefone, você liberar e-mail, eu entendo que, às vezes, muito multiproprietário não quer ser incomodado pelo outro multiproprietário, mas tudo é uma questão de boa intenção da administradora. Eu, como administradora, eu falo o seguinte, gente, é que o nosso empreendimento todo mundo já se conhece há 40 anos, mas até mesmo para os mais novos que estão entrando. Eu falo, o senhor autoriza que talvez os outros proprietários da sua residência queiram entrar em contato com você? Às vezes pode ser interessante para o senhor se articular com os seus multiproprietários. Nós mesmos incentivamos, porque quanto mais informação consolidada eles tiverem, melhor. Outra coisa que dá, hoje você tem grupos de WhatsApp que a pessoa pode sair quando ela quiser. Pô, eu quero montar um grupo, nós montamos esse grupo olha a diferença, nós montamos esse grupo e convidamos as pessoas. Não gosto de bagunça, não tenho tempo, sou médico, tal, ele pode sair, tá? Ele pode falar, olha, se vocês quiserem me contatar, eu tenho um e-mail aqui que é assim. Eu acho que é exatamente o contrário, eu acho que você deve fomentar, né? Tudo que é informação esparsa fica terrível. Se você for muito macho, se você for muito seguro da tua administração, você não tem medo de grupo se articular, a gente incentiva o pessoal a se unir. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem uma administração com uma lisura, que podemos errar, claro, como todos os seres humanos, mas com uma lisura que chega a ser quase desumana, você entendeu? Então, quem tem administração com nada a esconder, a meu humilde ver, eu não vejo a razão desse medo dos multiproprietários
poderem se conhecer. E eles podem se conhecer, inclusive, todo mundo pensa só em desgraça, né? Mas eles podem se reunir para melhorias. Eles podem se reunir para falar, olha, a comunidade está percebendo que isso daqui pode ser perigoso para a criança, isso daqui pode ser... Poxa vida, você como administrador, você não quer conhecer teu cliente, você não quer fazer uma administração que faça sentido para aquela comunidade. Então, se a comunidade não se conversar, você está sendo um prefeito de uma cidade que você não sabe nem o que o teu cidadão quer. Eu vejo meu papel como administradora muito de uma forma, eu tenho um munus, as pessoas me deram um munus para eu poder exercer. O meu compromisso é com esse cara. Então, assim, se esse cara não está me aprovando, eu tenho que entender por que ele não está me aprovando, o que eu estou fazendo que está em desagrado dele. Para isso, eu preciso ouvi-lo. Eu acho que esse é o grande sentido do gestor. Tem uma... Não é minha parente, ela é Paiva, mas não é minha parente, é Maria da Graça, né? Seria uma honra que fosse minha parente, porque essa é uma mulher incrível, eu a conheço, ela já participou de lives conosco, ela é da associação do Gramado Termas, e ela também tem empreendimento no Bona, e também tem empreendimento em outros, tá? Ela é doutora em educação, essa mulher é fantástica, e eu seria uma honra que fosse minha prima, mas não é, tá? O Paiva ali, tá? Ela diz ali, ética e transparência, né? Como podemos, enquanto adquirentes, reivindicar esses fatores junto à incorporadora, e especialmente quando a nossa força e representatividade nas assembleias é muito desigual. Veja, na Assembleia do Gramado Termas, ocorreu algo que é surreal, né? Então, a administradora disse, eu não vou, ela já tinha o cômputo dos votos dos presentes, eu não vou votar pela cláusula mandato, vou votar pelos ausentes. Não vou. Na Assembleia de Instalação, ela votou. Não vou votar. Só que ela tinha, e não abriu o número de votos que ela tinha. Mas depois, com muita exigência nossa, a gente conseguiu descobrir que ela tinha, de 2.700 votos, ela tinha 1.800. E as aprovações foram feitas com 1.884 votos, 1.864 votos. Você aprova as contas da gestão, 1.864 votos contra 360. Pô, então foi aprovada. Só que dos 1.864 votos, eu estou inventando o número para não ter o número preciso. Eu tenho eles na tela aqui. Para ter um número preciso, para aprovar, se a gente tirasse dos 1.864 os 1.808 votos dos estoques dela, as contas teriam sido reprovadas, o orçamento teria sido reprovado, os conselheiros, que são membros, representantes dos multiproprietários, seriam outros, ou seja, ele interferiu. E nós tínhamos conversado, né, Maia, sobre como é pernicioso a democracia de um homem só, a ditadura da minoria, né? Como isso é ruim para o condomínio, né? Claro. Não, e aí que tá, né? A pergunta, né, que muita gente me pergunta também em palcos, em eventos, tudo tal. Pô, a incorporadora pode votar pelos votos em estoque? Assim, eu vou dar a resposta teórica, eu vou dar a resposta prática e eu vou dar a solução híbrida, tá? Vamos dizer. Teoricamente, ela ainda está salvaguardada com o direito de propriedade desse estoque. Em tese, ela é proprietária, tá? Em tese, ela poderia exercer o direito de voto. Nós fomos incorporadores do nosso e hoje somos proprietários do nosso empreendimento. Então, a gente, como proprietário, nós temos frações em maior número, obviamente, de multiproprietários comuns, mas nós votamos como multiproprietários mas contribuímos com a taxa de condomínio, claro. Então, o que acontece? Não é errado ele votar. O que é errado é a forma como ele usa esse voto. O que acontece? O exemplo que você está dando é um exemplo absolutamente clássico disso. Veja, se ele não votasse, ele mesmo contrata o auditor, né, que vai auditar ele, né, a volta dos que não foram, ele mesmo aprova a conta dele, ele mesmo aprova a contratação do auditor, ele mesmo aprova os conselheiros que vão ser do grupo. Então, o que acontece? Se você tirasse o voto da incorporadora, você veria que, curiosamente, se ouvisse só os multiproprietários, o resultado seria absolutamente diferente. Então, o que acontece? Qual que é a teoria é uma coisa, a prática é outra, a gente sabe que muita gente usa para abusar, e qual que seria a solução híbrida? A solução híbrida é a seguinte, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Se você provar
que, olha, tá aqui um exemplo clássico que o Rafael deu. Poxa, nós não estamos concordando com essas contas, nós gostaríamos que fossem esses outros conselheiros, nós gostaríamos que essa obra não fosse aprovada, ou essa taxa aqui que foi aprovada indevidamente, não faz sentido para a gente, porque está contra a negócio, aí é legal, mas não é moral, né? Você pode virar para um juiz e falar, olha, o voto das incorporadoras pelas cotas em estoque está desequilibrando o jogo, ela não está no fair play, ela não está no jogo justo, porque se saísse ela, as decisões só estão beneficiando ela, porque mostra que a minoria aqui não é isso que quer. Claro que isso é muito casuístico, isso tem que ver muito caso a caso, tem que entender muito qual é a cabeça do juiz que vai julgar, não é qualquer, eu saí minoritário de um negócio, eu vou brigar, não é isso, porque se a gente começar a judicializar muito, a gente começa a estragar o negócio, mas eu acho assim, que se o exemplo tiver muito discrepante, e realmente você falar, pô, o cara já entra numa votação com cartas marcadas, ele já entra já sabendo que ele é vendedor, né, é o Gulliver e o Golias, então assim, a gente tem que entender, se realmente estiver existindo uma contraposição forte de interesse, a incorporadora sempre ganha porque ela é grandona com os votos maiores, eu acho que vale a pena se discutir. Vale a pena se discutir. Ou até mesmo como era antigamente, um tema que já está super batido, aquela coisa da isenção de cota, né? Até mesmo esquece multipropriedade, até na incorporação comum. Apartamento não vendido não paga taxa de condomínio depois da instalação de condomínio. Mais ou menos o STJ já afastou. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, por exemplo, poxa, você viu que a incorporadora votou no mesmo sentido que a minoria toda já votou, não tem muito conflito de interesse aí, né? No fundo, ela está só reiterando uma coisa que já seria decidida pelos minoritários, né? Não é porque você foi um voto que você perdeu mesmo na minoria, que você vai discutir só por causa disso. Tem que analisar o caso, o teu caso seria um caso clássico para mim, e se for o caso, até brigar mesmo. Tá? Nós estamos... As associações, viu, gente? As associações é a representação de vocês. Então, assim, abuse dos bons advogados, como o Rafael, do poder articulatório das associações, do poder de representação. Vamos começar a ser que nem os Estados Unidos, que a Owners Association é super forte. Os caras, o incorporador senta com o cara das Owners Association para chegar a um acordo. Eu quero acreditar que o Brasil também está caminhando nesse sentido. E eu sempre falo para os meus clientes, cuidar de fazer maracutaia, porque as associações estão crescendo e elas podem ganhar uma força aí que vira esse jogo. Sabe que teve um caso, Maia, em Termas do Gravatal, lá em Gravatal, que a associação ela acabou assumindo a administração do empreendimento. Sim, isso eu achei muito legal. Já teve casos nos Estados Unidos que também eles assumiram, e posso falar, assumiram melhor. É lógico que assim, a gente não está exigindo, né? O multiproprietário pode até se assustar com isso. Ele fala, pô, mas eu comprei um negócio para me divertir, para tirar férias com a minha família, para gozar de dias de descanso, eu vou ter que administrar o negócio. Não, claro, mas eu acho que às vezes a associação, exatamente porque ela não está bem representada pela administradora, né, de saída, às vezes ela quer tocar o negócio. O que é a associação assumindo a administração? Para mim, essa administradora foi péssima, porque ela não ouviu o cliente dela, a ponto da associação falou, Revolução Francesa, sai você que o povo toma. A administradora, a gente tem que lembrar o papel dela. Eu não sei se eu sou muito poliana, se eu sou muito boazinha, mas eu exerço um papel de administradora assim. Eu acho que a gente tem que lembrar o nosso papel. Eu tenho várias cidades que eu administro. O que essa cidade quer? Eu acho que isso tem que ser importante. Você tem que ter um pulso, lógico, para isso também ser centralizado, não virar a casa da mãe Chica, mas eu acho que você tem um papel de representatividade que é sensacional. Você não pode esquecer. Esse papel tem que estar permeado ao longo de toda a sua atuação como administrador. Para você ter uma ideia, meninos, olha, eu vou contar um negócio para vocês. Quando a gente explica as nossas decisões, a gente explica quase em forma de gibi. Pra vocês terem uma ideia, para facilitar mesmo o entendimento. A geração mais jovem adora, né? Mas a gente quase fala, olha, aqui, por que a gente fez isso? Porque se a gente fizesse isso, a gente quase faz um bonequinho, assim. A gente faz o outro com o outro bonequinho. Olha, esse daqui eu vou te explicar como é que é o imposto no Brasil, aonde que é nota, tudo tal. Porque você está falando com pessoas que não são do métier. Então, a transparência é também você não só jogar o número lá, que todo mundo sabe que não vê. É falar o seguinte, o senhor está entendendo esse número que o senhor está lendo? Não, eu sou pediatra. Então, eu vou explicar para o senhor.
Quem é o bom aluno gosta do professor. Eu sempre falei, o bom funcionário gosta de chefe. Quem não gosta de chefe é o cara que não quer trabalhar bem, porque quando você trabalha bem, você quer mostrar o teu serviço. Então, a administradora, quando ela quer mostrar, ela até é mais hiperborrágica, ela quer realmente que esse cara entenda, ainda que ele não seja do métier contábil. Agora, só jogar um número lá, que ninguém vai ler, que está cheio de ilegalidade, isso para mim não é ser transparente. Muri, temos uma questão, porque eu acho que a gente pode dar um direcionamento aí para a conclusão da nossa live, que já tem 1h30, mas assim, para mim está sendo extremamente prazeroso, né? Porque efetivamente nós estamos com um tema que é pujante no Rio Grande do Sul, diferente de outros lugares. No Rio Grande do Sul é algo que está vindo agora muito forte neste momento, as pessoas, os empreendedores estão acordando. Tem redes hoteleiras aqui tradicionalíssimas, Maia, que trabalhavam com hotéis, né? Hotéis tradicionalíssimas, e lançaram multipropriedade. Né? E nós estamos falando, e até não fazendo marketing de ninguém, mas um nome muito forte aqui, a Rede Lagueto. Né? Sim, bem. Né? E sempre foram hotéis, e hoje lançaram um empreendimento que está na lista dos empreendimentos ali, aqueles que eu falei, dos 5 empreendimentos de Gramado de multipropriedade, um é o Golden Lagueto. Sim. E do qual a minha prima Maria da Graça também tem uma cota, né? Ela é uma compradora compulsiva. O marido dela não pode deixar ela andar na rua de Gramado, que ela compra uma cota. Mas assim, Muri e Silveira, com essa extremamente prazerosa conversa que nós estamos tendo aqui, eu penso que a gente poderia ir adiante, né? E até fazer uma pergunta de encerramento do Muri e também uma do Silveira. E eu tenho uma coisinha guardada aqui, Maia, que tu me falou na nossa reunião de alinhamento. Eu estou com ela guardadinha aqui para largar como fechamento da nossa live. Bacana. Vamos, expectativa aqui. Fala, Muri. Bom, eu acho que tem muito a ver com a live, né, da parte de ética e transparência, juntando com a parte da associação, né, e o suporte jurídico, né, do Dr. Rafael. Eu queria, de repente, ter uma ideia de qual caminho a gente poderia trilhar, o que a gente poderia fazer para a gente chegar nesse patamar da gente estar contente, do investimento ter sido bom para todos, de ter de estar prazeroso, entendeu? Eu quero que tenha um equilíbrio entre as partes. Eu sou proprietário, mas hoje eu não me sinto representado como proprietário pela minha administradora. E essa é a questão que eu queria entender. De repente, você tem algum um passo a passo, esse caminho é interessante, o que a gente pode fazer? Olha, amor, eu vou até ampliar romanticamente a sua pergunta. É interessante essa situação, né? As pessoas falam o seguinte, como que as mulheres, né, conseguiram um espaço no mercado de trabalho? Porque foram as primeiras que foram dar a cara para bater e falaram, olha, eu posso trabalhar e ganhar tanto dinheiro quanto o homem, e o fato de eu ser mulher não muda a minha condição. Os deficientes, eu sou professora de Libras, e era vergonhoso quanto antes a criança surda, ela era escondida, né? E hoje o surdo, ele tem até atendimento de Libras, né, nas grandes empresas. O deficiente começou a falar, não quero ficar em casa, eu tenho direito a andar numa rua que respeite a minha acessibilidade. Os gays antes eram vergonhosos e hoje eles têm a maior parada, que aliás é o maior evento de São Paulo, que é a maior capital da América do Sul, é a parada gay de São Paulo. Então, o que isso me mostra? Isso me mostra que tem que existir uma diferença de cultura, uma mudança de cultura, né? Então, o que acontece? Quando o incorporador faz uma coisa errada, faz esse tipo de coisa, e tiver uma resposta robusta, uma resposta bem fundamentada, uma resposta direito, uma resposta que realmente represente a inconformidade desses multiproprietários, e aí a imensa importância de vocês como associações, eu acho que a gente, gradualmente, a gente começa a mudar a cultura, como foi com grandes outros grupos e grandes outras situações na história. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da CVM, um monte de gente começava, né, a vender multipropriedade, mostrando até rendimento, comparando com o CDB, RDB, até que veio uma canetada da CVM que falou, bem, se você quiser continuar fazendo isso, beleza, eu vou te multar severamente.
teve uma coisa tão disruptiva, esses pareceres da CVM, que começaram a multar e começaram... O que aconteceu? As salas de venda se reuniram e falaram, você não pode fazer isso, a gente vai levar uma multa que vai invalidar todas as vendas que a gente fez no último semestre. O que foi isso? Foi, uma mudança abrupta da cultura de vender multipropriedade como rendimento. A CVM precisou vir e dar um golpe de karatê mesmo, mudou a cultura de sala de venda. A sala de venda hoje boa, está proibidíssima de fazer isso. Então, o que acontece? O que eu acredito? Viram ilegalidades muito latentes, áreas comuns sendo esquecidas no memorial de incorporação para a criação de mais unidades. Eu falei, gente, o que é isso? O cara compra com áreas de lazer A, B, C, e depois descobre que o B, C foi cancelado, porque o cara quis fazer mais unidade para ganhar mais dinheiro. Eu acho que isso tem que, sim, as associações começarem a formalizar as reclamações. Não tanto o cara falar, isso aí não vai dar certo, esse negócio é trambique, não sei o que lá, eu vou sair. Não, agarrar o seu direito, você não tem que ir embora. Quem tem que mudar é o cara que fez a coisa errada. Então, assim, se esses caras, essas associações, terem noção do poder de representatividade e realmente reclamarem, falarem, olha, o memorial de incorporação está aqui, isso previa tal, o senhor talvez tenha que demolir essas áreas. Gente, eu sou advogada de incorporadora, que eu sou uma advogada de incorporador sério. Os caras, eles fazem essas coisas porque sabem que não passa nada, né? O dia que começar a passar, aí, né, o dia que o cara fala, você vai ter que devolver o dinheiro de todo mundo com taxa de dano moral e ainda destruir as unidades que você construiu em cima de área comum, o bolso fala mais alto. Então, eu acredito, Muri, no change of culture, né? Eu acredito muito nisso. Do mesmo jeito que várias situações você falava, nossa, como é que há 50 anos as pessoas viviam assim? Como é que há 50 anos mulher divorciada não tinha preconceito? Como é que há 50 anos, né? Eu quero um dia acreditar que você falava, nossa, você lembra como era, tinha empreendimento que fazia essas pataquadas, e isso seja realmente uma coisa do passado, como aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem vendia mal começou a ser canibalizado, porque as Owners Associations começaram a judicializar, e nos Estados Unidos o judiciário é muito caro, entendeu? E aí os caras começaram a falar, olha, sai mais barato fazer direito do que fazer, ainda mais para o latino, né, que a gente sabe, tem que sair mais barato para o cara fazer direito, entendeu? Então eu acredito que a resposta a essa sua pergunta é mudança de cultura, tem que começar para a cultura mudar. E a gente acho que então está no caminho certo, né? Junto com o doutor Rafael, a gente está brigando por aquilo que a gente acredita ser o correto, né? Aquilo que foi contratualmente vendido, e o que a gente precisa agora é ganhar mais força, né? Então, assim, claro. Não, inclusive o Ministério Público, acho que, salvo engano, eu posso agora dar uma super tropeçada no que eu vou falar, mas teve um empreendimento em Caldas Novas que teve um TAC, que o cara começou a vender RCI errado, é um caso muito antigo, talvez até o Rafael vai lembrar, era um caso dos anos 90, que entrou o Ministério Público para fazer um termo de ajuste de conduta, porque o que ele entendeu? Uma série de consumidores estão sendo prejudicados por uma informação falsa, o empreendimento teve que fechar um acordo com o Ministério Público. Você acha que esse cara vai fazer isso 2 vezes? A segunda vez que ele faz, já é multa, né? Entendeu? Temos coisa nesse sentido também. E assim, ganhar força a nossa associação. Eu acredito espero que esse vídeo, né, viralize, ele entre em vários ouvidos e que nós consigamos ter mais gente para poder dar seguimento, né? E fazer coisas cada vez maiores pelo nosso empreendimento. Não, e principalmente ter mais profissionais que tenham a nossa cabeça, né? Eu trabalho para incorporadores, e você vê que eu estou aqui abraçando super a causa dos multiproprietários, porque não existe negócio que dá certo só para um lado, gente. Isso é regra básica de economia. Por que eu acredito? Porque, graças a Deus, eu ainda tenho clientes sérios, e se não forem sérios, eu nem trabalho com eles, que ainda pensam, pode até dar errado por uma contingência totalmente fora do previsto, mas que ainda pensem no bem-estar do multiproprietário. Eu tenho orgulho de dizer que eu poderia ter ganho muito mais dinheiro na minha vida, mas eu preferi ganhar menos, mas trabalhar só com gente séria. Isso, graças a Deus, é um orgulho que ninguém vai me tirar. Bom, e fazendo meu último comentário, eu agradeço mais uma vez aí a presença, né? Acho que a gente conseguiu aprender bastante. Tomara que nós consigamos outras reuniões, tá? Doutor Rafael, Silveira, doutora Maia, que a gente possa ter mais conhecimento e andar cada vez mais perto daquilo que é o ideal para ambos os lados, tá? Agradeço mais uma vez e uma boa noite aí a todos. Obrigada, Mori. O microfone, Rafael. Silveira, contigo.
Opa, então, agradecer aí o convite aí, pô, tirou muitas dúvidas nossas ali, até o pessoal tá comentando ali de como foi top essa live aí, realmente atendeu muito as nossas dúvidas ali, e falo novamente, quando a Maia fala sobre o multipropriedades, é com esse brilho nos olhos que eu queria falar do meu ali. E eu entrei no Gramado, no Bela Gramado, eu não quero fazer distrato, eu acredito no potencial que ele tem. Inclusive, isso aí é toda a associação. E também entendo que a associação não é para brigar junto com a empreendedora. Os dois têm que seguir juntos para melhor para os dois. Porque se a empreendedora começar a explorar a gente, vai ter distratos, vai ser ruim para ela. O nome dela vai ficar lá para baixo, vai ser ruim para os dois lados. Então tem que ser alguma coisa que seja bom para os dois lados. E isso que a gente busca na nossa associação. A gente não quer bater de frente com a Gramados Park, a gente não quer bater de frente com o empreendedor, o que a gente quer é que a gente cresça juntos ali. Inclusive, uma das coisas que eu estou sugerindo para a associação é chamar o gerente do hotel para fazer uma live junto com a gente, para poder mostrar ali, inclusive, se ele estiver assistindo ali, vou mandar esse link para ele ali, para ele assistir, porque o que a gente quer é crescer juntos ali. E até queria fazer convites ali para o pessoal que tem cotas na Bela Gramado, participe da nossa associação, venha conhecer nosso trabalho. A gente está querendo os nossos objetivos ali sejam atendidos ali e não numa briga ali toda hora com eles. O que a gente quer é crescer juntos. E isso é a nossa meta como associação. Com certeza. Bom, Maia, então todo mundo elogiando o trabalho, todo mundo elogiando, mas você quase que falou sobre o ponto aquele que eu queria fechar essa assembleia, essa live, que é o seguinte: quando a gente conversou, eu perguntei, Silveira Muri, eu perguntei para a Maia o seguinte: por que ela iria dispor o tempo dela, uma mulher que cuida de um empreendimento na Ásia, uma mulher que é palestrante em tudo que é lugar sobre multipropriedade, que é coautora do projeto de lei de multipropriedade, uma pessoa que é da família, ela até não trouxe a fotinho, ficou me devendo, mas o pai dela... Na casa da minha mãe, só para vocês saberem, tá? O pai da Maia foi o cidadão que trouxe o RCI para o Brasil. E tem uma foto que ela me prometeu me mostrar, onde o pai dela está com os diretores do RCI chegando no Brasil e ela servindo aos 6 aninhos limonada. Tinha 5. 5 aninhos. Eram os primeiros, eles já faleceram, claro, né? Mas eram os primeiros executivos da RCI pisando no Brasil, fazendo a primeira reunião da RCI no Brasil, na casa de papai, e eu tinha 5 anos servindo uma limonada. Esse é o início da RCI no Brasil, nem a RCI tem essa foto. Eu vou resgatar lá na casa de minha mãe. Por favor. E aí eu perguntei para ela, Muri e Silveira, o porquê que ela queria dedicar esse tempo para nós. O porquê que num sábado à tarde, né? Tudo bem que daqui a pouco já estamos nos liberando para o nosso vinho de sábado à tarde, né? Mas por que num sábado à tarde ela iria dispor do tempo para ela? O que ela falou para nós, para mim, né, no alinhamento, foi muito emocionante. E eu quero que tu repita, Maia, o que tu falou para mim, por que tu estás dedicando tempo para nós? Olha, até para responder essa pergunta, eu queria, na verdade, falar uma informação que poucas pessoas sabem, foi muito pouco divulgada, lamentavelmente, né? A gente tem exemplos tão bacanas que não são, né, laureados. O Brasil tem o nosso empreendimento, e eu falo do nosso assim, tá, só historicamente, tá? A gente não está fazendo nenhuma propaganda, até porque nem se vende mais cota lá. Ele, em novembro de 2019, ele ganhou um recorde muito impressionante no mundo todo. Nem os Estados Unidos, nem a França, nem nenhum país europeu conseguiu isso, caribenho, nada. O Brasil ganhou o empreendimento mais longevo do mundo. O que é longevo? Longevo não é mais antigo, tá? Longevo é o que manteve a carteira original por mais tempo ao longo dos anos. Isso é uma coisa raríssima, tá? Você falar de uma longevidade de 42 anos é um marqueio mesmo, né? Um caso mundial.
O Brasil, em novembro de 2019, só existiam 3 no mundo que estavam empatados, que eram um na França, um nos Estados Unidos, na Flórida, e o brasileiro ganhou, e está até hoje com esse título. Curiosamente, uma coisa que é feio falar, né? A gente até chorou quando aconteceu isso, porque eu falei, pô, isso aconteceu num país sem lei, num país que quando eu era ainda magrinha, novinha, ainda estava lá no TJ, colocando na cabeça dos desembargadores o que era multipropriedade. Nós abrimos a jurisprudência de multipropriedade no país, nós fizemos uma gestão desumanamente transparente, desumanamente comprometida, família, né, não só a nossa família, mas os nossos funcionários que estão conosco há tantos anos, trabalhando coisa de 15, 16 horas por dia para melhorar a experiência do multiproprietário. Eu lembro até que quando meu pai vendeu, meu pai virou para mim e para minha irmã e falou, a partir de hoje, você não tem mais um pai e uma mãe, você tem 2.000 famílias. Então, assim, a gente tem que estar comprometido com a felicidade dessas 2.000 famílias. E isso me tocou muito, isso me mostrou que realmente a gente tinha que fazer aquilo dar certo. E em novembro de 2019, esse empreendimento ganhou o prêmio de o empreendimento mais longevo do mundo. Quer dizer, no mínimo, olha, a gente mostrou esse case em Nova York, mostramos esse case em Dubai, mostramos esse case no Encontro Internacional Imobiliário da Costa Rica. Curiosamente, o Brasil nunca teve interesse em saber, olha que coisa mais louca, como que o empreendimento conseguiu esse marco histórico, qual que foi o senso disruptivo de gestão para que isso tivesse acontecido. Mas aí a gente fala, né, em caso de Ferreira, espeta de pau, né, foi um case que foi levado para o mundo inteiro e o próprio Brasil, que é a sede do empreendimento, nunca perguntou, mas não tem problema. Mas aí respondendo a isso, né, Rafael, e contando até a história do nosso empreendimento e te mostrando aí a emoção que a gente chegou, né, porque foram praticamente anos da nossa vida para o sucesso desse empreendimento, que é aí um case mundial. Hoje a América Latina, hoje o Brasil entrou num nicho que começou a ser respeitado no mundo, né, por uma gestão disruptiva, mas eu ainda acredito, e eu não sei se eu sou muito poliana para isso, na mudança de cultura, né? Eu não me canso de falar, olha, eu participo gratuitamente de eventos, eu ajudo multiproprietários em grupos e não sei o quê, e todo mundo fala, mas por que você faz isso? Você nem divulga a marca da tua empresa. Não divulgo mesmo, porque eu acredito seriamente que as pessoas vão entender que é um negócio jurídico inteligente, que é um negócio jurídico legal, que não são esses maus jogadores, né, esses caras que estão fazendo errado, que vão ter o condão de mudar os caras que estão agindo bem. Então, eu sempre falo para todo mundo, você teve um problema contingencial no seu empreendimento, eu super lamento, mas acredite, isso não denigre o negócio todo. O negócio é muito legal, a ponto do Brasil ter um empreendimento mais longevo do mundo, foi o empreendimento que deu mais certo no mundo, foi aqui. Então, assim, acredite no negócio, eu falo isso sério mesmo. Eu sempre brinco para todo mundo que eu nunca tive concorrentes. Eu quero que o meu concorrente dê certo, porque se o meu concorrente der certo, eu dou certo também. O negócio inteiro vai para cima. E a partir do momento que o cara começa a fazer errado, eu estou lá trabalhando certinho, eu vou apanhar por causa do erro dele. Então, assim, eu ainda creio em um Brasil que vai entender que ser honesto, ser transparente, ser ético, vale muito mais a pena, e isso até financeiramente, tá? Que é o que a gente sabe que interessa para esses caras. E eu acredito que a gente, olha, se eu morrer e ficar na cabeça das pessoas a importância dessa ética no negócio, eu acho que a minha missão foi cumprida. E eu acho que para isso a gente tem que ter mais fóruns, tem que ter mais encontros como esse aqui que o Rafael brilhantemente organizou. Eu acho que tem que ir para palco de ADIT mesmo, e tem que falar, o ADIT tem que começar a ouvir o multiproprietário e não só, né, fazer propaganda de venda, começar a olhar o outro lado do negócio. Os multiproprietários estão tendo agora, pela primeira vez com as associações, uma grande representatividade, advogados especializados neles, como é o caso do Rafael. E isso é muito bonito ver, porque, gente, você tem que olhar o lado mais fraco, né? Quando eu falo o lado mais fraco, o cara que, né, é o classe média, o cara lá que pegou as suas economias, tudo tal. Você se sente bem, você coloca a sua cabeça no travesseiro e se sente bem ao saber que o sonho de uma família pode estar sendo destruído por um negócio mal feito. Eu não me sinto bem. Eu acho que é o que eu falei, eu posso até ganhar menos dinheiro na vida, mas eu quero morrer sabendo que eu fui uma pessoa correta, né, uma pessoa ética, e que a gente tem um compromisso com essas pessoas. Então, hoje é muito engraçado, porque hoje eu seguro no colo o bisneto do cara para quem meu pai vendeu a cota. Só pode fazer isso quem tem vergonha na cara,
Porque se a gente tivesse feito gambiarra, se a gente tivesse feito trambique, a gente não estaria hoje na mesma foto. Todo ano a gente tira foto com todas as gerações. Hoje eu seguro no colo o bisneto do cara que foi meu pai, que vendeu quando tinha minha idade. Quer dizer, você só consegue fazer isso se você tem um negócio chamado cara limpa. E eu quero passar essa cara limpa para o mercado. Eu acho que é por isso que eu dedico o meu tempo. Um monte de gente fala, você é boba, você deveria fazer a propaganda da tua empresa. Eu não estou aqui para vender minha empresa, eu estou aqui para realmente convidar a todos a tornar um negócio mais moral, um negócio mais ético, um negócio mais transparente. Se a gente conseguir um pouquinho além do que já está, eu acho que a nossa missão está sendo bem cumprida. E eu acho que é esse o nosso papel. Muito bom, muito bom. E com essa fala aí de Maia, e da qual eu compactuo completamente, Maia, eu até digo que quando você tem uma atitude ética, quando você tem uma atitude moralmente adequada, né, você realmente consegue sair à rua, e nós estamos vendo alguns empreendedores que têm um nome no mercado e estão colocando o nome na lama por conta de ganância, né? E que a família dele construiu um nome, né? Então, e está colocando o nome da família na lama por conta de ganância, por conta de mais 190 milhões aqui, por mais 200 milhões ali, e pior, sem necessidade, né? Uhum. E sem necessidade, porque realmente não faz o menor sentido você colocar um nome fora por conta de alguns milhões a mais na conta. Para mim, não faz o menor sentido. Lógico que, de repente, pode fazer para alguns, mas isso não dura muito tempo, né? Uhum. Que é aquela questão que você falou, né? Você vai ter alguém que vai lançar um empreendimento, vai queimar o nome e ali adiante não vai continuar ganhando, vai ser a mente latina e não a mente americana. E lembrar, né, Rafael, da importância do sonho, né? Só para eu terminar, o sonho tem que ser respeitado, né? Então, assim, bom, vocês conhecem a nossa história, né? O Rafael conhece a história da nossa família, o próprio Brasil na nossa vida foi um sonho, né? A razão até pela qual eu nasci aqui, toda a história do nosso empreendimento foi um sonho que iniciou da cabeça do meu pai e do sócio dele, e você está lidando com pessoas. Então, assim, você está lidando com o sonho das pessoas. Se você conversar, eu sempre brinco com todo mundo, todo incorporador tinha que fazer parte de um pós-vendas na vida para saber a história de cada um, o que cada um pensou, a história do casamento, da família de cada um. Quando você lembra que você está trabalhando com pessoas que podem estar ali fazendo um esforço, às vezes, descomunal mesmo, para poder proporcionar férias, para poder proporcionar os momentos, às vezes, mais felizes do ano dele, eu acho que aí tem esse brilhinho no olhar que o Silveira até muito gentilmente lembrou, de fazer esse sonho se tornar realidade. Eu acho que não pode ter pagamento maior do que esse, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que o sonho tem o seu valor e tem que ser respeitado. Muito bom. Bom, com essas palavras de Maia, eu agradeço todos os membros aí da mesa, agradeço muito terem dedicado esse tempo para nós, tanto o Silveira quanto o Muri, que são o motivo do nosso trabalho, né? Representando as associações e representando os multiproprietários, eles são o sentido do nosso trabalho, né, Maia? É para eles que a gente trabalha. Agradeço imensamente essa pessoa simpática, né, relevante aqui, e dou então aqui, vou trazer a nossa mestre de cerimônia, vamos dar por o encerramento da nossa live. Pessoal, então, já desejando uma boa noite a todos, eu quero parabenizar todos vocês por essa live que foi incrível, extremamente esclarecedora, e desejo a todos aí que esse debate seja ampliado. A ideia do escritório Paiva Nunes é justamente Filter, é ampliar esses debates, trazer outras lives aí para o nosso público, e esperamos que todos tenham gostado e participem, curtam aqui o canal, e nos vemos na próxima. Uma boa noite a todos e obrigada aos debatedores, parabéns, e aos participantes. Uma boa noite, obrigada. Boa noite.